Olá, olá, bem-vindo a mais um Ecosystem of Startup. Hoje estou com uma convidada super especial aqui, Gabriela, que estou com uma bio dela. Ela é uma pessoa diferenciada e do ecossistema de startup, então gosto de entrevistas assim. Tudo bem, Gabriela? Tudo bom? Obrigada pelo convite. Bem-vinda. Legal estar aqui com vocês. Valeu. Vou começar lendo a bio, tá? Que é como eu geralmente começo, para a gente entender quem está falando. Hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante. A gente vai falar de hardware, tecnologias inovadoras, ecossistema de startups, incubação e outras coisas que vêm por aí. Então, não perca tudo que a gente vai falar. Eu tenho até algumas perguntas mais como é que vai ser o futuro do Brasil com a parte de hardware, né? Uma das coisas que a gente tem conversado aqui em outros programas, quando a gente estava falando de inteligência artificial, foi sobre como que tá vendo esses humanoides com inteligência artificial. Eita, essa é pesada, hein? Pesado, né? Eu quero saber agora de uma especialista, de quem está dentro do mercado, como é que a gente vai passar por isso, porque eu tenho algumas preocupações, tá? Legal. Principalmente assim, poxa, esses humanoides com inteligência artificial embutida, estão imprimindo humanoides, daqui a pouco vão vender pra gente como se fosse carro, e aí, o Brasil, assim, eles podem um dia, né, apertar um botão, assumir esses robôs, escravizar a gente, eu não sei, né, pensando num mundo bem caótico, mas a gente já vai chegar nesse ponto. Calma. Vou primeiro apresentar aqui a Gabriela, então. A gente deixa o mais difícil pro final. Aí a gente, ó... É isso. Eu gosto dessa parte que a gente viaja bastante. Adoro. Filosofa, vai longe, discute, quebra tudo. Eu adoro, me amarro. Ótimo, perfeito. Então vamos falar bastante de inteligência artificial, hardware e outras coisas. Gabriela Nóbrega, apaixonada por gestão, tecnologia e inovação, aluna do mestrado de Ciência da Informação na UNB, especialista em gestão docente do ensino superior, Faculdade Laboro, especialista em marketing digital, graduada em gestão pública pelo UniCeub, analista de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação e relação corporativa do HBR, Instituto Hardware BR, gestora de auxílio na coordenação da Jumpstart, incubadora de base tecnológica do Instituto Hardware BR, estudante ativa do universo de ciência da informação e negócios com ciência de dados. Pô, que currículo, hein? Excelente. Que isso, é mais fala do que fazer, né? Assim e tal, mas... Duvido. Não. É muita coisa legal. Acho que partindo desse ponto, tem muita coisa pra gente conversar. Tem muita gente querendo inovar aqui em Brasília, querendo abrir sua startup. Tem muita startup de hardware, né? A gente estava até falando aqui antes de algumas que aconteceram em Brasília. Então, tenho certeza que esse assunto é importante para quem está começando, principalmente para as startups que estão pensando assim, pô, será que eu vou para hardware? Porque tem aquele estigma, né? Hardware é caro, hardware é mais difícil, então... Será que eu não vou para um outro tipo de startup? E aí, o que você acha? Hardware é difícil, não é difícil? Cara, é difícil, mas para quem quer um novo negócio, quem quer sair na jornada de inovação, tem que arriscar. É isso. Essa é a palavra, arrisca. Quem não arrisca, não petista. Cara, mas ó, vamos falar, vou puxar essa minha jornada acadêmica, que anda muito de mãos dadas com a minha jornada profissional. Foi bem legal, porque tudo andou muito casadinho e tudo começou lá na minha faculdade. Eu tô ficando velha. Eu me formei em 2017, lá no CEUB. Então, o que eu vou começar falando? Cara, eu me formei em gestão pública, né? Já é um curso super zoado. O pessoal pensa, não sei o quê, tecnólogo de gestão pública, vai viver pra estudar para concurso. Ok. Pode ser também. É uma alternativa. Mas ali dentro do CEUB eu já tive uma conexão com a pegada de startups, porque eu nem sei se existe ainda, mas tinha Casulo na época, que era uma incubadora do CEUB. Não sei se tá mais ativo e tal. E o nosso curso de gestão pública, na época, ele era assim, ó, cortado no meio do curso de administração. Então, a administração é 4 anos, gestão pública era 2 anos, né? Então, a metade das disciplinas eram para gestão pública, e a outra metade era administração. Então, se eu quisesse, eu tinha feito só mais 2 anos e tinha pegado uma segunda graduação em administração. Legal. Aí tá.
Então, dentro ali da faculdade, eu tive essa conexão com esse ecossistema, né? Da Você Cazul. participou da Cazul? Participei. A galera da administração tinha um workshop lá que era apresentação de plano de trabalho, quem era administração, e a gente que era gestão pública era plano de soluções. Uhum. Então, ficava todo mundo ali num workshop, numa feira que tinha, eu acho que isso foi em 2016. E aí, a gente fez uns projetos lá, eu coordenei um projeto, enfim, eu tive uma conexão legal na faculdade. E aí, tá, beleza. Então, quando eu vi ali que o curso de gestão pública me dava uma base, eu pensei, cara, não vou viver só com o curso. Posso fazer, beleza, mas eu tenho uma chance de me relacionar com a administração pública através da iniciativa privada, projeto, convênio, startup, por aí vai. Aí tá, beleza, terminei. Mas quando você entrou na faculdade, você já estava querendo ir para essa área ou você estava pensando mais em concurso público? Ai, na minha época de faculdade era concurso. Depois eu ainda fiquei estudando 6 meses, mas eu falei, cara, não, vamos... Se apaixonou. Eu falei, cara, Bichinho não, do empreendedorismo vamos... picou, Ai, e aí... tem uma coisinha aqui, tem uma coisa aqui. Mas eu falei, cara, vou estudar mais, vou me interessar e vou buscar mais como que funciona essa questão do empreendedorismo, como puxar a grana do governo, editar e tal. Então, beleza. Só que nessa época eu trabalhava como analista de vendas num instituto de pós-graduação. E aí é legal, porque nessa minha jornada toda, a gente vê que o quanto que dentro do universo da administração, da gestão, eu peguei um pouquinho de experiência de cada nicho, dentro da gestão, dentro da administração. E aí, nessa época, eu era supervisora de uma equipe de vendas, era vendas pessoa física, né? Parte de matrícula. E aí, beleza. E aí, E você fazia vendas antes, ou não? Você... Fiquei só um ano. Depois de um fazendo... ano, me convidaram para ser supervisora, analista de vendas. Aí, legal. durante mais 3 anos posteriores, eu fui a analista de vendas. Supervisora das equipes de vendas. E aí, nesses últimos 3 anos, né, que eu fiquei supervisionando vendas e tal... Estavam me instigando, tipo assim, ó, preciso de você para cuidar um pouco aqui do marketing, eu preciso de você aqui para fechar uns convênios, para fazer evento, para ir lá apresentar, não sei o quê. Aí eu, pô, legal, essa pegada de sair de dentro de casa, né, ir pra rua, vamos fazer aí prospecção ativa, vamos estudar embalde marketing e tudo mais. Aí eu tive um insight, aí eu falei, cara, vou fazer aqui uma pós em gestão e docência do ensino superior, porque eu pretendo dar aula para graduação um dia. Vou dar. Já deu ou ainda não? Não, ainda não. Tô no mestrado pra isso. Mas aí eu falei, vou fazer essa pós aqui e vou fazer o curso de analista de marketing, que foi quando eu puxei ali umas ementes da Expert Digital. E dentro desse curso de analista de marketing, eu tirei 12 certificações. Então, veio Google Ads, Facebook Ads, Instagram, LinkedIn... Cara, veio um monte de certificações. E você já trabalhava antes? Já tinha experiência de mercado? Isso. Aí eu juntei o útil ao agradável e comecei a dar muitos insights para o marketing. Então, eu saí ali vamos falar do comercial mesmo. Saí do comercial, fui para uma parte mais tática. Aí eu dei vários insights na gestão, dei vários insights no marketing. E aí, no fim dos 4 anos, eu falei, cara, beleza, eu quero outras coisas. Quero tirar férias, vou tirar um mês de férias. E aí, eu saí dessa minha outra empresa. E aí, pra minha surpresa, eu estava de boa lá na praia. Me ligou o antigo presidente do IBTI, na época. Falou bem assim, ó, vamos fazer uma entrevista e tal, quero te conhecer. E eu lá da praia, da pousada, com o celular, assim. Falei, ó, é assim, assim, assado, essa é a minha experiência. Aí fui contratada. Aí, beleza. Na época, era IBTI, Instituto Brasília de Tecnologia e Inovação, que hoje é o Instituto Hardware BR. Entendeu? Essa eu fui jornada. lá no IBTI achando que era BTI. Agora já não é Instituto Hardware BR. Mudou. Tá bem bonito lá agora. Tem quantos anos que isso mudou? Foi esse ano, oficialmente. Esse ano. Mas desde 2022, o novo grupo, a nova diretoria assumiu o instituto para fazer essa transição. Né? E aí a gente incorporou novos nichos tecnológicos e tal. Mas aí, voltando para como foi que eu cheguei... Agora eu lembrei, porque você falou que vocês são vizinhos da Coty, mas vocês são vizinho de mesmo andar ali. De porta ali, se eu quiser. Acho que tem uma sala no meio ali, né? Não, é de porta mesmo. Às vezes eu escuto o pessoal fazendo reunião lá. Então é bem legal, assim, a gente tá lá no Biotic, né? Tá todo num parque tecnológico, né? No parque tecnológico. E você acha interessante o parque tecnológico para vocês lá? Cara, é extremamente necessário a gente estar lá, né? Por conta do ecossistema, por conta dos eventos e até mesmo para puxar uma visibilidade de lá se tornar um polo tecnológico do DF, né? Muito maneiro. Eu acho muito legal isso porque a gente não tem esse polo tecnológico em Brasília e as grandes instituições estão indo para lá, assim, de tecnologia, estão indo para lá para poder realmente
fazer com que floresça essa área de tecnologia aqui em Brasília, né? Então, muito legal, porque lá não é um lugar que tem ônibus fácil, não tem restaurante fácil, e então a gente sabe que quem tá indo para lá é quem tá, assim, sendo pioneiro mesmo, quem tá capinando mato ali para a próxima geração. Exato. Mas, Não, eu super acredito que aquilo ali vai se desenvolver, mesmo que demore, vai desenvolver em algum momento, e quem estiver por lá, quem já estiver lá, vai ser, assim, um referencial. Então, esse é um dos motivos pelo qual a gente tá lá já tem bastante tempo. E aí, tá. Quando eu entrei, aí me falaram o seguinte, ó, nós somos uma ICT, Instituto de Ciência e Tecnologia. Você vai... Foi com essas palavras mesmo. Você vai ter que vender os nossos produtos... perdão, a nossa prestação de serviço tecnológico nesses nichos aqui. Aí eu, beleza, eu entrei de cabeça. Poxa, calma aí, vamos lá. ICT é o que mesmo? Instituto de Ciência e Tecnologia. O que faz um ICT? Então, uma ICT presta o serviço mesmo, qualificação técnica de desenvolvimento de nichos tecnológicos. Então, nós somos vinculados hoje, o Hardware BR, né, o HBR, a gente chama HBR, né, a sigla. Então, hoje o HBR é vinculado ao MCTI, porque nós temos um CAT, que é uma validação, que nos habilita a trabalhar como uma ICT vinculadas ao Ministério. Então, hoje a gente tem, aí que é a parte legal, que a gente está entrando, aí que é a parte legal. Então, hoje nós temos um CAT para projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, que são os projetos de PDI, né? E nós temos o CAT de incubação, que é o diferencial. Que é incubação para startup. Exato. Tá. Exatamente. Então, se eu sou uma startup de hardware, com certeza eu devo te procurar. Isso, faz parte também da nossa missão avaliar, né? Então, hoje chegam algumas ideias estruturadas, não estruturadas, mas a gente está aberto a ouvir todas elas, né? E aí a gente avalia, faz essa... Qual é o ponto que uma startup tem que estar para procurar o programa de incubação de vocês? Vamos lá. A gente tem aquela jornada, né, da ideia nua e crua, que é a pré-incubação, mas a gente tem incubação de fato, que a gente dá as assessorias especializadas. E para ser bem sincero, para o segmento de hardware, porque não é só hardware que a gente trabalha, tá? A gente trabalha com startup de base tecnológica. Mas se tratando de hardware, a gente tem ali uma preferência e mais uma habilidade de lidar com startups que tenham ali um protótipo funcional, um TRL de 6 a 9. Então, talvez até uma startup que já tem um faturamento, porque a gente gosta de pegar ali a formação da startup para fazer o lançamento daquele produto, serviço no mercado. Então, calma aí, você falou alguma coisa de 6 a 9, como que é isso? TRL. TRL 6 a 9. O que é TRL 6 a 9? É como se fosse o estágio do protótipo, do produto. Tem as camadas de desenvolvimento, né? Então, esses níveis dos TRLs é o que indica em qual estado de qualidade que o produto está. Tá. Então eu tenho uma startup, eu quero saber qual é o meu estado, qual é o meu nível. Como que eu faço para descobrir se eu estou no nível de 6 a 9 ou não? Então, pode procurar a gente dar essa avaliação, mas normalmente quem está nessa jornada de desenvolvimento, porque busca outras consultorias e tudo mais, já acaba tendo essa noção. Então... E a pessoa tem que estar, então, assim, para ser incubado por vocês, tem que estar prototipando e vendendo? Não necessariamente vendendo, mas prototipando sim. Pelo menos o MVP. Pô, com certeza. Porque aí é legal, porque a gente já tem ali uma equipe muito grande para dar um suporte no quesito de avaliação da demanda. Aí a gente entra mais com a estruturação da startup, com gestão e tudo mais, e um pitaco final no produto para ele entrar no mercado. Aí é legal, que aí, poxa, a gente analisa a concorrência, o mercado tecnológico brasileiro. Vocês apoiam a startup nesse movimento de entrar no mercado? Sim. A gente apoia as startups de várias maneiras, né? É isso que eu vou chegar também. Mas eu vou falando, né? Que assim, a gente, nós como ICT, a gente pensa o seguinte, ó. A gente tem um diferencial que é ter uma incubadora. Muitos dos editais hoje que acontecem, por exemplo, FINEP, Softex, FAP, FAPESP, indicam ali em um edital que é bom uma startup atingir uma série de critérios e estar vinculada a uma incubadora. Entendeu? Sim, para poder receber um incentivo financeiro ali do governo. Ou, inclusive, estar vinculada a uma ICT, que na verdade não é necessariamente incubadora, mas entra ali com um projeto junto com uma ICT e faz a submissão do projeto. Então, só para ver se eu entendi, vocês pegam startups que estão, pelo menos com MVP. Pode ser um MVP que a pessoa criou em uma semana, alguma coisa assim? Existe algum requisito desse MVP? Ou não? Não. Assim, é ideal que tenha esse MVP desenhado, pronto.
o desenho. MVP desenhado, não precisa estar entregando valor ainda. Não, ainda não. É importante que tenha desenhado com a finalidade de negócio, né? Com o objetivo de funcionalidades, enfim. Isso passa por todo uma análise, né? A gente tem as diretorias que avaliam essas demandas. Então, tem também um processo seletivo dentro de um edital, né? Que a gente faz a avaliação dessas demandas. Beleza, aí então eu tenho um MVP. É porque eu perguntei isso porque tem uma galera em Brasília que os caras fazem MVP super rápido e bom. E entrega valor, assim, então, querendo entender um pouco do nível. Mas, beleza, então eu fiz o meu MVP, tô indo para mercado, procuro vocês. Aí procura, passa pelo... Aí vai ser... Vocês vão avaliar e vão dizer, foi aprovado ou não foi aprovado. Se não foi aprovado, vocês dizem o motivo para a pessoa correr atrás e depois ser aprovado. É isso, exatamente isso. Beleza, aí foi aprovado, passa pelo programa de incubação. Isso. Como que é o programa? Isso que eu ia falar. Esse programa tem 2 modalidades. Essa é a parte legal que eu gosto de falar. Tem 2 modalidades. A gente pode pegar aquele programa de incubação simples, né? Que é o processo ali de 3 anos. Que durante 3 anos ele pode ficar incubado com a gente. A gente presta ali horas de assessoria especializada, assessoria jurídica, contábil, marketing e tudo mais. A gente presta essas assessorias, né? E a gente também tem a modalidade de incubação sob o viés da lei de informática. Porque lembra que eu te falei que nós temos o CAT para atuar como P&D e como incubação? Então, essa parte é legal. Tem uma modalidade de negócio que é pouco explorada no Brasil hoje e que existe a lei de informática, né, que é um incentivo, né, do governo, às empresas destinarem 4% do seu lucro anual em pesquisa, desenvolvimento e inovação. E existe uma modalidade de negócio com o ecossistema de startups, que é o seguinte: podemos fazer... Eu vou até... Me empolguei aqui. Não, eu tô gostando, eu tô entendendo. Tem empresas que faturam uma grana e elas são de tecnologia, tipo Apple, Samsung, que pagam imposto sobre isso. Isso, e aí elas, como são base de tecnologia, elas podem pegar esse imposto e destinar à base. Isso. Beleza. Mas aí a divisão entra exatamente aí. Por exemplo, as empresas que são beneficiárias do recurso da lei de informática não necessariamente têm algum serviço de desenvolvimento interno. Então, o que ele faz? Terceiriza, né? Digamos assim. Essa terceirização pode e, inclusive, recomendo que seja feita com uma ICT. Por quê? A ICT está vinculada ao Ministério, tem autonomia para isso, e fazendo esse tipo de negócio com uma ICT, a utilização desse recurso abate na redução... Abate não, né? Gera uma dedução em impostos fiscais para a empresa. Aí, onde que entra startup nisso? Tem essa modalidade de negócio, que é como se fosse um triângulo. A gente chama de contrato tríplice, né? É o contrato tríplice. Onde tem a empresa, aqui, beneficiária do recurso da lei de informática. Ela vai ter um incentivo de redução de imposto, né? Porque ela vai estar destinando esse dinheiro para isso. Essa é a lógica da utilização do recurso, né? A gente tem uma ICT aqui, que faz a gestão desse projeto. HBR, por exemplo. Perfeito, o HBR faz isso, faz a fiscalização desse contrato, fiscalização desse desenvolvimento. E aqui na ponta a gente tem uma startup que presta esse serviço de desenvolvimento de forma ativa para a empresa. Então, o que nós, como ICT, fazemos? A gente conecta startups com essas empresas, com a indústria em geral, e a gente também desperta dentro das empresas aquela vontade de, poxa, será que eu entro aqui num novo mercado? Será que eu crio aqui uma startup, uma spin-off saindo e tal? Então, eu gosto muito de usar esse termo, uma empresa mãe, que tem uma empresa filha, mas que para a utilização do recurso precisa estar vinculada a uma ICT. Então, esse contrato tríplice, que é uma modalidade de negócio, inclusive depois, quem quiser entender muito mais como que isso funciona, me procure, é extremamente interessante, né? Porque muito interessante. É muito legal. Olha, eu ouvindo você falar, me passa assim um filme de, poxa, como ia ser bom isso lá atrás, sabe? Porque, então, foi pelo processo de incubação. Primeiro que eu já amo incubação, aceleração. Legal. Ele é transformador mesmo, assim, para o empresário, para quem está começando, porque tem aquele pensamento tradicional, né? Então, você pode se dar muito bem no mercado tradicional, mas quando fala de inovação, é um outro mercado. Com certeza. E aí entrou na inovação, vai começar a sua startup. Você precisa ter um apoio. Então, a incubação já é ótimo. E aí, quando sai da incubação, o desafio é entrar no mercado. E você tem uma instituição que já vai fazer esse apoio para te colocar dentro do mercado e ter esse relacionamento com as empresas, pô, uma puta vantagem, né? Você já vai lá para frente. Então, a
A HBR já tô íntimo agora, chama de HBR. Já faz esse relacionamento durante esses 3 anos. Exato. Só que aí o viés, né, da lei de informática, ele é um pouquinho diferente, né? Porque a incubação simples são 3 anos. Aí depois a gente tem algumas cláusulas de compensação, que a startup é pós-graduada tem toda um retorno, né, para a ICT, por ter investido nela e tudo mais. E o viés da lei de informática, ele pode ficar incubado durante 5 anos. Então, durante 5 anos, a gente consegue deixar uma startup incubada lá. E durante esses 5 anos, é missão dela também, né, ter sempre projeto ativo com essas empresas. Que utilizam o recurso. Tá, mas então, o que é incubada lá? Existe um espaço para ela ficar? Nós temos uma sala lá da Jump. Jump Start, né? Incubadora de base tecnológica do HBR. Aí a gente acaba apelidando, né? Fica bonitinho. Falar Jump, dá uma Jump. Eu gostei do nome. Legal, né? Ela fica lá na Biotic. Isso, fica lá no Biotic, dentro do HBR mesmo. A gente tem uma sala de vocês lá, tem uma outra. Tem uma sala da Jump lá. Que legal. É porque a gente tem lá no parque. Lá no parque. Sim, mas lá no parque. Fica no mesmo andar lá que vocês? Fica. Sabe a Cotidiana? A gente fica do lado dela. Então lá agora a gente reformou, tá bem bonito lá. Tem HBR, tudo bem bonitão. E dentro lá de onde a gente trabalha, a gente tem um laboratório, a gente tem a equipe da gestão, a equipe de software, a gente tem 2 salas de reunião e uma sala pra Jump. Que legal. Entendeu? E ele pode se relacionar com outras startups que estão lá também. Pode. Hoje a gente não tem, inclusive é uma deixa, tá? Quem quiser puxar a sardinha pro meu lado, pô. Hoje não tem startup residente lá. Caramba, que oportunidade. Pois é, então, hoje nós não temos startup, tá precisando de um lugar para trabalhar, já tem uma sala para trabalhar. Perfeito. Que fica dentro da HBR. Pô, melhor lugar para estar não tem. Exatamente. E a gente não fica só aqui também, tá? A gente está no DF, lá no Parque Tecnológico, mas a gente tem uma outra unidade lá em Campinas. A gente fica no prédio da Inova, dentro da Unicamp, o Parque Tecnológico Parque Tecnológico da Unicamp, e a gente tem um andar lá inteiro, só nosso, tem 2 laboratórios lá, aí lá fica a mão na massa mesmo, equipe de hardware, equipe de firmware, poxa, tem um laboratório de raio-x bem bonito lá, bem legal. Então, assim, o nosso ecossistema de startups está aqui com a Jumpstart hoje, no Distrito Federal, mas a gente está super aberto a avaliar startups, inclusive a gente quer se conectar com startups do Brasil inteiro, né? Ótimo. Sendo de base tecnológica, estamos super interessados e à disposição. E como é que então uma startup faz para se conectar com vocês? Cara, é só entrar em contato. Assim, a gente tem... Quais são os contatos que tem? Tem o Instagram? Pode mandar lá no Instagram de vocês? Não, pode, mas tem os mais assertivos, que é o meu e o do nosso diretor de mercado de startups, que é o Thiago Barbosa. É o seu Instagram ou é seu LinkedIn? Não, é o do HBR mesmo. Tem qualquer rede social do HBR que entrar em contato, a gente recebe, cai pro meu e-mail. Tá. Mas aí pode anotar também, se quiser. Então, Gabriela... Pode ser um Instagram da HBR. Pode. É Hardware BR, não é? Isso. Tá. Ou LinkedIn ou site. Ou LinkedIn não. Sim, pode entrar em contato com qualquer... ou site, entrou lá, mandou mensagem, você já recebe. Isso. Então, tá bom. Então, você que é startup, quer se conectar com a HBR, já sabe, entra no site deles, manda mensagem, ou LinkedIn ou Instagram, segue já e começa e manda mensagem, né? É isso. É assim que a gente vai se conectar com as startups. E aí, dentro do nosso site também tem os formulários da Jumpstart, que a pessoa consegue fazer uma breve descrição ali do que é a ideia dela, a startup dela, o projeto e tal. E aí, isso cai pro meu e-mail. Já entra no processo de seleção. Não é no processo seletivo, cai pra mim avaliar. Porque eu sou analista de negócio, né? Então eu sou a porta de entrada. Aí eu pego essa demanda, internalizo, assim, converso com o pessoal, aí a gente marca uma reunião, o pessoal tem que fazer um pitch. Não é tão simples, assim, que eu falo. É simples o processo, mas não é tão rápido porque a gente precisa ter uma avaliação, né? A gente não consegue... é pra qualquer um sair entrando. A gente não consegue fazer, assim, uma avaliação pra todo mundo, incubar todo mundo. Né? Claro. Até porque tem que andar junto com a missão do Instituto. Essa é a verdade. Porque, assim, se nós somos experts em tecnologia, principalmente em hardware, a gente vai dar uma prioridade, a gente vai se interessar mais pelas startups que estão dentro desse ecossistema. Mas não é só isso também. Então, assim, sendo de base tecnológica, a gente está à disposição. E aí a gente vai avaliar e julgar conforme esse processo. Aí, só voltando, como eu entrei lá, é legal falar sobre isso, porque, assim, aí quando eu entrei, o pessoal, era uma coisa bem comercial.
Tipo, Gabi, você tem que prospectar assim, assim, assim. Ah, beleza. Só que aí, na época ainda éramos pequenos, né? Então, eu fui me envolvendo em várias demandas. Então, por exemplo, como eu já tinha experiência de gestão, administração, de marketing, acabaram me colocando para fazer várias coisas dentro do antigo IBTI. Uhum. E aí, beleza. Fui fazendo até que, cara, quando eu entrei lá, de cara, eu já fechei, tipo, 3 projetos. Uma licitação, uma submissão na FAP e um projeto de lei de informática. Que massa. Quer dizer, 3, né? De cara, Aham. 3 projetos. Aí tá, beleza. E aí, eu fui acompanhando como que foi o fechamento desse negócio, né? A venda feita, beleza, Aham. ali, firmamos. E aí, eu acompanhei a execução desses projetos. E eu acompanhei a entrega e prestação de contas. Uhum. Aí, poxa, aí acabaram me usando de uma forma muito legal, que eu, poxa, sou Mega apaixonada, oportunidade, né? Eu falei, pô, que legal, eu aprendo a fechar negócio, eu aprendo a me relacionar com as empresas, eu aprendo a internalizar o projeto, aprendo a executar e eu aprendo a prestar conta e entregar esse projeto. Aham. Então, tipo assim, eu passei por essas 5 etapas e aí, paralelamente, o pessoal me instigando aqui, ó, tem a Jumpstart. Uhum. É um bracinho nosso, a gente tem que dar um jump start na jump start. Então, o que a gente começou a fazer? A gente começou agora com a nova diretoria, né? Com o HBR, Instituto Hardware agora oficialmente, BR. Então, a gente tá se conectando com as startups para a gente se conectar com esse ecossistema e trazer para dentro de casa, né? Para fazer essa incubação com a gente. Muito maneiro. Então, eu tô prospectando aqui os projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, com os projetos de Aham. PDI, e tô prospectando também algumas startups, né? Então, o que a startup ganha no programa de incubação? Ela se inscreve, aí foi aprovada. O que acontece ali Isso. para ela? Tem lá dentro, durante esses 3 anos, cada ano, né, por semestre, né? Uhum. Cada semestre tem uma quantidade de horas de assessoria especializada, tem uma quantidade de horas de uso do nosso espaço, do Sebrae Lab, que fica lá no Biotic, tem alguns benefícios em relação a workshops, Uhum. palestras, cursos, que a gente pode dar alguns descontos para quem está incubado e tudo mais. E aí também a gente dá todo o suporte nessa parte de base tecnológica que tem a ver com a nossa equipe de desenvolvimento. Então, às vezes, está ali uma startup se incubando que tem tudo a ver com o que a gente está fazendo com os projetos. Então, a gente consegue ter aquela troca ali, sabe? Aham. É uma... Talvez ela consiga entrar ali em algum projeto que já está em andamento, a Exatamente, depender do exatamente. que fizer. Exatamente. Entendi. Então, Pô, muito maneiro. tem, inclusive, uma coisinha que eu quero falar em relação a essa jornada, né, de desenvolvimento e que, inclusive, pode resultar em novas startups. Uhum. A gente está desenvolvendo lá dentro, né, estamos fechando, né, alguns programas de residência. Não sei se você viu Que é aí. o programa de residência? O programa de residência em TICS foi uma iniciativa, né, do governo, e aí a Softex acabou apoiando essa ideia, e aí gerou esse programa e tudo TICS, mais. o que é TICS? Tecnologias de Inovação e Comunicação. Tá. Isso. E aí, esse programa dos residências em TICS abriu as oportunidades para ICTs e outras empresas e tal submeterem propostas de programa. Como é que funcionam essas residências? É como se fosse uma residência em saúde mesmo, medicina, enfermagem, só que para área de tecnologia. Ah, como é que funciona? E aí a gente, assim, o Instituto falou, cara, vamos entrar de cabeça nisso porque a gente quer capacitar. Cara, não existe coisa melhor do que você capacitar, você formar ali um grupo de profissionais e depois você ver esse pessoal trabalhando ou para você ou para outra empresa, em cases reais na indústria e tal. Então, o Instituto entrou de cabeça nisso. E aí, a gente já tem 2 residências aprovadas, né? E aí, no próximo ano vai começar esse programa das residências em TICS aqui pelo Instituto Hardware BR em Brasília, no Distrito Federal. E como que funciona? Durante um ano, o aluno vai ter ali dentro das linhas temáticas, eu não sei se posso falar as linhas temáticas ainda, mas... Não sei, é contigo. Corta. Mas dentro das linhas temáticas que a gente for desenvolver, a gente vai ter ali uma quantidade de alunos definida. E durante os 6 primeiros meses, vai ser, assim, uma teoria, já com alguns equipamentos, a prática e tudo mais, voltados para hardware, tá? 2 residências que eu sei que vão acontecer, a de softwares embarcados e a de FPGA. E aí, tá. A gente vai, durante os 6 meses, prestar essa parte de residência, parte mais teoria e tudo mais. E nos 6 últimos meses, a gente vai oferecer
a residência mesmo, que é a pessoa trabalhando ali em case real, seja do nosso instituto ou de outra empresa, de um projeto que tem que ser entregue, finalizado. E ele ainda vai ganhar por isso. Ele recebe uma bolsa para isso. Ah, que maneiro. Pois é, então assim, a gente, aqui no Distrito Federal é muito, muito carente de hardware. Então a gente quer mudar isso através das capacitações. E aí a gente tá fazendo essa divulgação em várias universidades e tudo mais, o pessoal ficou super feliz, alegre em ajudar, né? em divulgar. E aí eu falei assim, eu pensei, né? Falei assim, cara, a gente tem que mesmo trabalhar em cima dessa parte de capacitação, porque pensa, às vezes você tá lá na aula, desenvolvendo um projeto e tudo mais, você junta com o seu colega e fala, vamos abrir uma startup? Aí já tem ali o HBR como incubadora, eu posso me incubar aqui e tal. Então, uma coisa leva a Ribbon outra. começou assim, eles estão valendo milhões lá nos Estados Unidos. Uma coisa leva a outra, entendeu? Saindo da universidade, é isso. Então, hoje... Precisa gerar essas oportunidades. Perfeito. Né? Então, hoje, quando eu falo que a gente tem uma equipe de hardware muito boa lá em Campinas, a gente quer também uma equipe de hardware muito boa no Distrito Federal, entendeu? Vocês vão trazer o trabalho que vocês já fazem lá para cá. Também. A ideia é ter uma ECT 100% completa nos dois polos. E a gente ainda pretende crescer muito mais, né? A gente quer ter polos de desenvolvimento em outros estados do Brasil e tal. Então, assim, muito feliz de ouvir, porque eu acho que aqui Brasília é carente de movimentos assim, igual o de vocês. E eu acho interessante estar falando dessas iniciativas do governo, porque eu acho que ano passado foi uma vergonha aqui em Brasília, sabe? Como que o que tinha para startup não aconteceu. Só, assim, eu pelo menos só vi projetos nacionais, eu não vi projetos do DF acontecerem aqui, pessoas conseguirem. Poxa, que bom que agora existe um grupo, né? Existe a HBR que está querendo trazer de Campinas para cá esse know-how e mais, né? E a incubadora e outras coisas aí dentro. Pô, muito maneiro. Você acha que vai, assim, ter muito programa aqui em Brasília para desenvolvimento? Como está a percepção de vocês sobre isso? Cara, assim, essas iniciativas, né, para startups dentro do Distrito Federal, eu vejo mais uma movimentação dentro da FAP, né? Porque as outras iniciativas, por exemplo, como o FINEP, Softex e afins, são mais a níveis nacionais. Mas o que eu penso é o seguinte... Se você tá bem dentro do Distrito Federal, bem ocupado, e se sua startup tá dentro dos critérios de elegibilidade, por que não se... Por que não se inscrever num edital a nível nacional? Entendeu? Inclusive, a maioria dos nacionais requerem que você esteja junto com uma ICT. E aí tem a gente pra isso também. Pô, muito A gente tem pouca procura. Eu vejo pouca procura. Caramba, isso não é impressionante? Demais. Assim, tem a vontade, tem a verba, tem o grupo querendo e faltam as pessoas terem conhecimento, né? Pois é. A gente debate muito isso aqui internamente com a gente, entre a gente, sobre como desenvolver o ecossistema de Brasília, né, de startup. E saber que tem iniciativas como essa que estão chegando agora são muito boas, porque o Covid, né, acabou com muitas das coisas que estavam acontecendo aqui e a gente está retomando, já era embrionário, e aí parece que voltou para estaca zero, essa é a minha sensação, pelo menos, que voltou para estaca zero, e agora, pô, eu fico feliz de ouvir que tem iniciativa assim, sabe, vindo. Porque você falou da FAP, assim, eu tenho uma crítica com a FAP. Ano passado, eu acho que a FAP pisou na bola pesado, tipo, lançou edital e não conseguiu sair do outro lado, né, tipo... E era quem a gente tava se ancorando de, tipo, vai sair alguma coisa pro ecossistema. Então, assim... Torço muito para a FAP esse ano conseguir desenvolver programas de incentivo, né? E não só em pesquisa, porque... Sim, já existe muita verba para pesquisa. Sempre mais verba para pesquisa é melhor. Quanto mais, melhor. Acho que tem que vir mais verba para pesquisa. Mas quando a gente pega a verba de pesquisa e ela fica em pesquisa e tem a área de startup que está ali porque tem inovação, né? E pesquisa e inovação tem tudo a ver... fica um pouco de lado, assim, sabe? Startup, eu já ouvi falas até pô, startup não usa metodologia, sabe? O que é um grande absurdo, porque o que startup faz é usar metodologia. E isso é, assim, como se fosse uma disputa de espaço, e na verdade é o oposto. A gente tem que somar esforços para conseguir trazer mais resultado para Brasília, para a gente fazer isso, o ecossistema de startup daqui florescer, né? Não, com certeza. Isso que você falou é muita verdade. Eu observo isso. As startups, às vezes, ficam esperando muito
É uma dependência, né? Vamos chamar assim, uma relação meio tóxica, né? Fica uma dependência do recurso público. Cara, é ótimo, beleza. Não existe, igual eu falei aqui no início, assim, não existe melhor pessoa para te pagar do que o governo. Pessoa, né? Não existe pagador melhor do que o governo. Mas o que eu acho que tem que acontecer é essa conexão com a indústria. As startups precisam estar perto da empresa. Não tô falando que, poxa, você vai se vender, uma empresa grande vai te comprar, nem nada. Mas eu acho que às vezes É uma oportunidade. tudo depende da sua visão, do seu querer, Aham. do seu business ali, qual que é a sua meta. Mas assim, eu acho que as startups precisam se conectar com a indústria, com as empresas grandes, vamos chamar das empresas mães, né? Aham. Porque às vezes ali você recebe um insight e a oportunidade de você conseguir aprimorar e desenvolver muito mais seu produto ou seu serviço. Sem dúvida. Então, assim, as ICTs também estão, os institutos de ciência e tecnologia, tal como o HBR, estão aí para isso também. Então, a gente tem um vínculo com muitas empresas. Então, pensa lá que legal. Uma startup me procura, aí eu, poxa, converso lá internamente, cara, essa startup aqui tem tudo a ver com essa empresa. Vamos tentar marcar uma reunião e tal, vamos fazer a conexão deles com essa empresa. Aí, poxa, eu marco uma reunião, fico mó feliz. Aí dá um match lá, sabe? Que maneiro isso. Aí eu vejo que, beleza, estamos ali esperando. Se o cara não valoriza isso, fala pra ele sozinho. Vai lá, bate na porta da empresa e tenta pegar. Exatamente. Não consegue agora com o instituto por trás. É um braço e eu já vi coisas muito legais acontecerem. É mesmo. Já vi. Tipo, Cara, não precisa falar os nomes, mas se puder contar o acontecido. cara, eu já vi uma situação bem engraçada, né? Olha que loucura, é bem importante isso aqui. Eu lembro que em 2021, não era nem startup, uma menina de 18 anos me procurou a gente lá. Falou assim, olha, eu tenho uma ideia e eu quero compartilhar essa minha ideia com vocês. Aí, tá, beleza. Aí, cara, ela tem 18 anos, ela tem mais 2 amigos, eles não têm internet onde eles moram no interior da Paraíba. Caramba. E aí a menina falou, gente, aqui eu não tenho internet muito boa, vou ter que marcar uma reunião com vocês quando eu for lá pro centro, lá em Campina Grande, não sei o que e tá. Beleza. Ela, sozinha, por si só, desenvolveu um software que dentro desse software, poderia se fazer um monitoramento de focos de incêndio na Amazônia. Isso já se faz, tá? Não é nem isso, assim. Mas o que eu achei massa é a força de vontade da menina ter procurado a gente. E aí ela falou, o que eu preciso acoplar aqui junto com o meu software para eu fazer esse monitoramento? Aí já gera um insight, né? Poxa, você precisa de alguns sensores, vai precisar fazer ali algumas caixinhas de hardware e tudo mais. Isso precisa ser aplicado, isso precisa ser mapeado. Tem que ter toda uma análise geográfica e tudo mais de como colocar esses sensores, como integrar com o software e tal, uma plataforma. E aí, como ela não tinha nada, ela só tinha uma ideia, a gente direcionou essa pessoa, que foi uma menina bem jovem, a gente direcionou ela a se conectar com o ecossistema de startups lá de Campina Grande. Aí ela formou a startup dela, aí a startup dela se conectou com outro instituto, que a pegada era totalmente o desenvolvimento sustentável e tudo mais, vendeu ali a ideia e beleza, hoje tá no mercado. Caramba. Eu não posso dar muitos detalhes, né? Assim, mas virou poxa, uma empresa, né? cara, Saiu da ideia e virou uma empresa. Então, olha que legal. Você vê, assim, uma ideia nua e crua, passando por você. Às vezes, nem a gente ajudou ela mesmo, mas a gente direcionou ela a se conectar com pessoas que podiam dar esse suporte pra ela. Ela desenvolveu o produto dela, desenvolveu a startup dela, se conectou com outra empresa e beleza, tá lá. Não faço a mínima ideia de como ela esteja hoje, realmente, porque faz mó tempão. Mas, assim, foi uma ponte. Sem dúvida. Então, a gente também fica feliz em ser uma ponte na vida das pessoas, né? No negócio das pessoas. Ver as pessoas se desenvolvendo, né? É muito legal. É muito legal. Eu gosto bastante dessa pegada. E trabalhar com inovação é todo dia um projeto diferente, uma demanda. Quando eu falei, né, que a gente não trabalha só com hardware, poxa, tem cada demanda legal. Poxa, demanda de ciência de dados, demanda de IoT, que é um segmento muito legal. Eu falo de IoT também, de hardware. Vamos falar. Cara, tem demanda de blockchain, tem demanda de inteligência artificial para processamento de imagens, processamento de sinais. Aí tem o desenvolvimento de software para se conectar ali com os hardwares que a gente desenvolve, a partir de softwares embarcados e tal. Então, assim, todo dia aparece uma coisa diferente. Isso que eu acho legal. Como eu tô ali na linha de frente de prospecção, né, de novos projetos, todo dia para mim, Tá aparecendo coisa. Tá aparecendo coisa. O que tem aparecido mais esse ano? IA, né?
Tá muito em ascensão, né? Aham. A inteligência artificial tá muito em ascensão. Mas como a gente agora já se instituiu como uma ICT de hardware avançado, tá aparecendo várias demandas interessantes, Hum. principalmente para a área da saúde, médica, hospitalar em geral, dispositivos médicos. Hum. Isso eu posso dizer com autonomia que a gente manja muito bem. A gente manja muito bem, assim. Eu não posso dar mais detalhes, até por questões de confidencialidade, mas, assim, uma coisa que eu acredito fielmente na nossa equipe, que nós estamos 100% capacitados a desenvolver equipamentos médicos. Caramba, que Vamos legal. pensar de uma coisa. Tô falando de coisa grande, tá? Aham. Não vamos pensar de coisa só pequena, não. A gente tá, assim, bem apto a trabalhar ali com, vou dar um exemplo bem besta, assim, sei lá, com berço térmico de enfermagem neonatal ali, pediatria, desde parte de ressonância magnética, tomografia, aquela parte de coerência óptica, então, assim, oftalmologia, enfim. Tudo isso a gente manja muito bem, modéstia à parte falando. A gente manja muito bem disso. E, além disso, a gente consegue, com toda essa expertise, dar insights em projetos que chegam pra gente. Então, às vezes, uma empresa procura a gente com uma demanda X, Y, Z, e a gente consegue modernizar essa demanda e falar, a gente consegue propor ABC. E aí, sai até muito melhor que o esperado, e aí a gente faz toda a transferência de tecnologia e afins. E Não, desculpe, e até startup. Às vezes a startup... Pode ser uma oportunidade para startup, é Perfeito, isso que eu ia perfeito. perguntar. Chega um monte de gente, gente, a minha ideia é assim, assim, assado. Não, peraí, vou te conectar com esse cara aqui, tem a nossa diretoria de tecnologia, nossa diretoria de inovação, vamos marcar aqui uma conversa e tal. E aí a gente consegue dar mais insights, e aí a startup começa a caminhar de uma maneira melhor. E faz, assim, alguma POC, alguma coisa para poder começar a experimentar? Como que é esse processo dela entrar nessa necessidade da empresa? Tá, com as startups, a gente ajuda, né, a startup chegar até na fase das normas, né, de regularização. Parte de qualificação e tudo mais. O protótipo, ele precisa estar funcional, mas a gente não opera na parte de registro com essas questões de... esqueci agora o nome da palavra. A regularização, regulamentação... Não só... Aqueles registros não só de propriedade intelectual, mas tem todos os outros registros, tipo ISO, as sim. normas. Aham. As normas, né? Então, a gente promove a startup até aquele lançamento... Até a funcionalidade final do protótipo. Ele precisa estar funcional. Agora, a qualificação desse protótipo para as normas regulatórias e tudo mais, quem faz é a própria startup. A gente dá dicas, né? A gente orienta. Você já Assim, sabe um caminho e aí perfeito. orienta. Perfeito. Igual os projetos de pesquisa que entram Aham. lá. Os projetos de desenvolvimento que a gente pega para fazer, a gente faz toda a parte de desenvolvimento, dá insights e tudo mais, executa, faz a transferência de tecnologia, mas aí essa parte de qualificação, normas, registro e tudo mais, fica por parte da empresa. Não, eu tava querendo entender assim, a empresa, vamos supor que a empresa procurou vocês com uma demanda X lá. E Perfeito. aí vocês têm um grupo de startups que talvez possam atender aquela demanda. Vocês fazem esse match acontecer. Com certeza. Tá, aí vocês oferecem, falam, tem essa oportunidade, galera, quem quer. Aí o pessoal se habilita e começa a desenvolver para essa empresa, é isso? Isso, exatamente isso. Caramba, que incrível. A gente faz a ponte, né? Das startups que estão ali perto da gente, dentro do nosso ecossistema, com as empresas que têm um monte de demanda e que não conseguem fazer dentro de casa. Aí, ou a gente pega para fazer através de um projeto de pesquisa, ou a gente pega através desse contrato tríplice via lei de informática, que também é possível, com as startups. Que legal, porque assim, o que a gente sempre fala aqui, que a maior dificuldade das startups é começar certo. E como que começa certo? Vendendo. Precisa ter um cliente, porque se não tem cliente, vai desenvolver e aí chega na hora do mercado, o mercado não quer aquilo, gastou uma grana, então precisa vender. Então, ter já uma empresa que está demandando uma necessidade interna, você já tem demanda reprimida. Você já consegue atender a demanda reprimida e provavelmente aquilo vai ser para outras empresas também com o mesmo perfil. Perfeito. Isso, nossa, você tocou num ponto que me lembrou aqui de um caso que eu peguei, que, cara, olha que interessante. A pessoa tem uma ideia boa, tem um negócio legal,
mas a pessoa não faz análise dos concorrentes. Aí pensa, eu tenho uma ideia boa, só que eu não tenho dinheiro pra fazer. E o meu concorrente que tem mais grana que eu, não pode nem sonhar da minha ideia, porque se ele tem mais grana, ele vai fazer na minha frente. Então, o que falta muito? Pesquisa de mercado. Muitas das startups que chegam pra gente lá no nosso primeiro contato, né? A gente fala assim, ó, pessoal, volta, faz uma pesquisa de mercado, pesquisa quem são os seus concorrentes, qual é o target que aquele concorrente está vendendo do produto dele no mercado e qual que é a sua grana, qual que é o seu budget. É uma pergunta que não sai da minha boca. Com todo mundo que eu converso, cara, qual que é o seu budget? Quanto que você tem para investir nisso, no seu negócio, sabe? Quanto que Dá o pra seu... começar sem investimento? Dá, Sem mas... dinheiro? Dá, mas aí você precisa ter uma equipe, Aham. né? Que faça o Então mínimo ali. A gente recomenda aqui começar com MVP sem gastar nada. De tipo assim, eu não tenho nada, Aham. aí eu quero um orçamento, eu quero vender para esse cliente. Aí eu vou lá, vendo, Perfeito, aí eu pego e falo, ó, mas eu vou demorar 6 meses para te entregar e eu preciso que você pague agora. Aí o cara paga, aí a pessoa desenvolve e aí depois ela entrega. Sabe assim, uma coisa, mas é mais hardcore mesmo. Mas é assim você não tem o risco de tomar o prejuízo para você, porque, poxa, o que mais acontece que machuca a gente de ver, e aconteceu com a gente viu várias pessoas passarem por isso, a pessoa pegar o próprio dinheiro, botar e quebrar, e aí, tipo, aquilo impacta na vida privada da pessoa, às vezes a pessoa tá com uma família, e, pô, isso é uma situação que é o lado não legal do empreendedorismo, que não precisa ser assim, né? Você pode se conectar ao HBR, por exemplo, e ver um projeto desse que a empresa já tem demanda reprimida, desenvolver para ele, ou então pelo menos desenvolve certo, né? A minha dificuldade nessa metodologia que eu falei é quando é hardware. Porque hardware você precisa, ele é capital intensivo. Sim. Então, como é capital intensivo, realmente vai precisar ter alguém ali, algum tipo de financiamento. Ou então você vende para um investidor, né? A ideia. Sei. Uma coisa que eu observo é o seguinte. As empresas que procuram desenvolvimento de hardware, uma coisa é fato, elas não conseguem fazer em casa. Porque se elas conseguissem 100% fazer disso tudo em casa, não estava sendo passado para outros. Mas tem também o porém que dentro de... Inovação não funciona em casa. Cara, funciona. Funciona. Eu não posso falar que não, porque assim... Tem empresas que pegam esses 4% do lucro anual que trabalham aí e eles investem no P&D interno. Então, tem grandes empresas que têm uma equipe de inovação e de engenharia muito boa. Assim, beleza que investe, mas quando... É porque tem um lado cultural de startup que Ah, mas você tá falando de startup, né? startup. Ah, tá. Entendi. Não, verdade, total. A inovação com descoberta, pesquisa, quando ela é internalizada, ela puxa os vícios da instituição, sabe, da empresa. Sim. Mas assim, também, eu não tô falando que é assim também não. É só uma sensação do que é, mas vamos discordar. Certo. Não, você tá certo, porque, tipo assim, a startup não tem como ela ter um setor inteiro destinado pra inovação. É uma coisa pequena, o pessoal tá focado no negócio e em vender aquele negócio e em fazer valer aquele negócio. A inovação, ela tem que estar ali para startups, tá? Se fosse uma empresa grandona, consolidada, beleza, tem que andar pau a pau com comercial, com vendas, com cliente final, beleza. Mas a startup, a parte de inovação, ela tem que estar em stand-by. Vamos chamar stand-by. Por quê? Primeiro você precisa valer o seu negócio, depois você precisa pensar em coisas novas. E normalmente startup não tem uma equipe já pronta para já ir pensando em coisas novas. Ela não tá em escala ainda, Isso, né? por Ela isso, tá na fase de descoberta. Por isso a questão da incubação. Porque a incubação, você tem que estar ancorado a pessoas que entendem de como desenvolver o seu negócio e pessoas que ali, como não estão dentro do seu negócio, estão analisando o mercado. Então, por exemplo, já chegou a startup lá pra gente e falou, gente, meu negócio é esse, assim, assim, assado. Era da área de rádio e tudo mais, mas aí a gente falou, mas já tem gente fazendo isso. Então, só que dentro desse isso que você tá fazendo, tem algumas funcionalidades que essa aqui não tem. Então, vamos trabalhar em cima das funcionalidades, entendeu? Então, é assim que funciona o relacionamento de uma ECT com uma startup e por aí vai. Entendeu? A gente apoia essas tecnologias inovadoras dessa maneira. Vocês têm um conhecimento de mercado que o cara... E é verdade, o startupeiro, ele não tá olhando tanto para o mercado assim. Sabe assim, ele precisa desse apoio das ICTs para poder até se incorporar. Quando eu estava começando a fazer um outro processo de venda,
que eu estava tendo muita dificuldade de desenvolver esse processo de venda, a única forma que eu consegui ter resultado foi me envolvendo com o ecossistema. Não tem jeito, você tem que se aproximar. E tem que fazer de tudo, viu? Cara, tem que ir em workshop, tem que ir em palestra, você tem que estar perto das pessoas que já faliram. Aham. Tem que estar, igual eu falo, né? Startup quebra no mínimo de 5 a 6 vezes. Lá na 7ª. Quem falou isso foi o Paulo Foina, num painel que a gente participou do Inova Summit. A gente falou exatamente sobre isso, né? O que Apoio. ele fala? Ele falou exatamente sobre isso, que ele também tem startup. E ele falou, gente, não tem. Tem um estudo. Ele falou, tem um estudo que as startups de 5 a 6 vezes elas quebram. Vai ter sucesso lá pela 6ª, 7ª vez. E faz sentido. Aham, todo Então, sentido. assim. Até porque startup tem que errar. Se não ué. errar, não está inovando. Né? Exato. O erro ele faz parte do processo de inovação. Faz. Também uma coisa que a gente conversa bastante aqui é sobre como é muito difícil essa mudança de mentalidade para a startup, porque no ambiente de educação, a gente tem que tirar 10, né? A gente tem que ser perfeito, a gente tem que acertar. E aí, chega na corporação, na empresa, o que o dono da empresa quer? Que você ganhe dinheiro, que você acerte, que você... Produtividade. Entregue o máximo. Uhum. E tá certo, não tá errado, né? Tá certo. Só que quando a gente vai para inovação, não é isso. A inovação, ele não tá ali para acertar, porque senão ele não estaria em inovação, ele já estaria em escala. Exatamente. Então, inovação precisa dar uma quebra até de personalidade, assim, de tipo, tá, eu não sou perfeito, eu erro, eu vou errar, agora eu tenho que errar rápido e barato. Exato, Para poder conseguir chegar e aprender nesse processo, porque no acerto não tem aprendizado, mas no erro tem muito. Uhum. Então, até chegar no momento em que você errou tanto, que você fala, eu já sei, aqui não funciona, e aí o caminho já tá meio mapeado, assim, para as próximas etapas. Corroborando com isso que você tava falando, de ter que quebrar umas 5, 6 vezes. Pois é. Quanto mais perto a pessoa está dentro, quanto mais próximo ou dentro desse ecossistema tiver um startupeiro, mais ele aprende até mesmo com o erro dos outros. Porque o tanto de evento que a gente vê aí... Cara, a gente fala tanto disso aqui. o tanto de evento que a gente vê, e aí são situações muito semelhantes. Aí a pessoa tá lá, poxa, eu já passei por isso, mas ele já passou por isso e já quebrou, então eu não vou fazer isso, né? Tem essa questão. Então, quando a gente fala hoje desses produtos, dessas tecnologias inovadoras, é porque eu gosto de falar muito de startup de base tecnológica, né? Eu tô falando, assim, de todas elas. Então, quando a gente vê como que eu vou inovar em tecnologia, você sozinho nunca vai conseguir. Você tem que estar perto de pessoas que manjam do assunto. E isso envolve empresas, startups e outras coisas, incubadoras, aceleradoras. Tem que estar dentro desse universo. Não tem como. Não tem como. Perfeito. Não tem pra onde fugir. É isso. E momento jabá aqui, então, você que é startupeiro ou quer ser startupeiro, a gente tem um link de cadastro de startup, a gente quer unir o ecossistema, a gente quer conversar contigo, então se inscreve no link aqui pra gente poder falar contigo também. Legal. E conectar a HBR também, legal. Poder participar. E se você também se você é de hardware, entre no site da HBR e vai lá e se conecta com a HBR. Vocês fazem eventos? A gente está se movimentando para fazer mais eventos aqui dentro do Distrito Federal, mas a gente participa de várias feiras, exposições no Brasil todo, tá? Tá, vocês estão sempre juntos do ecossistema. Sim. A gente está bem aberto a se conectar, receber, né, esses convites, tanto para eventos, workshops e afins, mas sempre que a gente vê feiras de tecnologia, a gente participa. Tá. Excelente. Eu tenho umas perguntas aqui que eu queria te fazer, mais para o público também, assim, para mim também. Vou começar com uma bem simples. Deixa eu ver se é simples. Nada é simples, né? Não, mas eu tenho uma muito simples. Qual é a diferença de hardware e software? Às vezes as pessoas ainda não têm esse entendimento do que é. Então, qual que é a diferença de hardware e software? Cara, eu gosto de falar assim, o hardware é o seu corpo e o software é seu espírito. Um corpo sem espírito não funciona, está morto. Então, você tem ali sua estrutura, seus músculos, sua parte óssea e tudo mais, mas você não tem espírito. Então, o software é o que opera, tá lá dentro, né? Essa parte aqui toda visual, é um sistema operacional rodando, é toda uma inteligência que se comunica com a máquina. Então, o hardware é a máquina. O hardware é a máquina. É a máquina. Eu gosto de falar, é o corpo. É o corpo. Se a gente não tiver um espírito para se conectar com ele, ele é só um corpo. Entendeu? Então, a gente precisa ter essa parte do hardware funcionando e o software funcionando, mas ambos também conseguem trabalhar, serem desenvolvidos simultaneamente. Dá para fazer produto tanto para hardware quanto para software, né? Eu nunca trabalhei com hardware,
tenho sócios aqui que já trabalharam com hardware Uhum. e, assim, eu considero pessoas que gostam de se desafiar. Ah, Hardware cara, a jornada não é fácil. não é Não fácil. é fácil. Olha, o mundo tá entre, assim, um dos posts que a gente tem nas nossas redes sociais que fala exatamente sobre isso, né? Essa guerra fria aí da China, Taiwan, Estados Unidos, são pessoas que estão olhando para a parte de hardware e estão lá na frente. Mas a gente tem que surfar essa onda. E Aham. uma das nossas missões é entrar nesse hype e não ficar para trás. A gente quer Uhum. desenvolver tecnologia brasileira dentro do Brasil mesmo, com toda a nossa expertise para aquecer esse mercado e se destacar. É Uhum. isso. O Fraps falou aqui, é um desenvolvedor também da época do centro lá, como essa parte do Taiwan lá, que tá tendo essa briga, mas que os Estados Unidos já começou a investir internamente para ter os Já, próprios chips e com não precisar ficar certeza. dependendo de Taiwan, que é quem mais produz no mundo, né? Então, por Uhum. isso que essa briga dos Estados Unidos e da China para poder pegar, né? Mas aí vem. E assim, eu fico pensando até em segurança nacional. Sabe? Como que. Eu acho que, na minha opinião, o Exército Uhum. deveria estar preocupado com isso. Deveria estar preocupado em ter chips em que a gente controle, né? E que até desenvolva o país. Porque como é que vai desenvolver sem esses chips? Eles têm tudo, né? Tem micro-ondas, tem. Em qualquer Sim, sim. eletrônico Uhum. vai ter um chip desse, né? Então, que legal que tem vocês Pô, é isso, é querendo. isso. Deixa eu me vender aqui rapidinho. A gente tá pra pegar esse tipo de demanda, sabe? Uhum, A gente quer ser um referencial pro Brasil olhar pra gente e falar bem assim, poxa, eu preciso ver quanto que isso vai me custar pra eu fazer isso dentro do Brasil. uhum, E acabar com essa dependência do mercado internacional. A gente sabe que não dá pra competir, mas a gente precisa fazer análise dos projetos, a gente uhum, precisa avaliar as demandas. claro. O que puder ser feito dentro do território brasileiro, com tecnologia brasileira, aquecendo a nossa concorrência, o mercado tecnológico, a gente vai fazer. E a gente Isso vai aí. entrar de cabeça. Não dá para competir porque os incentivos não são bons aqui, né? A gente tem o incentivo de ser fazenda, de Sim, exportar e sim, tal, e tecnologia é caro para a gente importar. Eu acho que sim. essa é uma política pública que precisava dar uma revisitada, né? Tem vários É, debates, né, sobre isso que precisam ser mais mas discutidos. a gente tem casos muito interessantes aqui, como o da Infraero, que é referência mundial de aviação, né? Que Uhum, passou a Boeing lá, que deu problema. uhum. A gente tem algumas coisas de tecnologia que o Brasil é referência mundial. Sim, Então, por que não também, né, sim, sim, sim. mais um desse a gente ser referência Com mundial? certeza. É um caminho muito longo, muito árduo, mas a gente tá plantando essa sementinha aí. Eu acho que é um trabalho de formiguinha, mas a Uhum, gente vai chegar lá, assim, sabe? Eu acho que o Brasil, pronto, o Brasil tem qualificação técnica e para isso lá fora a mão de obra é barata. uhum, Então, o que eu penso, né, visão de futuro, é que o comércio exterior olhe para o Brasil como uma oportunidade de negócio de mão de obra barata e qualificada. uhum, E para isso existem institutos como o nosso, uhum. que fazem essa base tecnológica e que têm a expertise. Então, hoje, se chegar uma demanda internacional também, que precisa ser feita dentro do Brasil como um centro de referência, a gente também está super à disposição. E a América Latina é um É, mercado que o mundo não olha tanto, mas, poxa, a gente é. é um mercado que está inexplorado. Sabe o que que acontece? Porque tem muitas empresas aqui no Brasil que querem fazer negócios com fora, com as empresas de fora, pelo fato de ser mais barato e tudo mais. E aí essas empresas talvez não tenham ainda esse insight de que podem gerar convênios com empresas daqui, tal como o nosso instituto, e Uhum, falar bem assim, ó, você quer comprar o meu produto aqui, meu serviço daqui de fora, mas eu tenho um centro de referência aí. Ó, por exemplo, lá no HBR nós somos um centro de referência em IoT. A gente tem parceria com o pessoal da IoT Open Labs, o pessoal da American Tower. aham, Então, assim, se tiver alguma demanda, eles indicam a gente, tá lá no site deles, como parceiro e tal. que maneiro. Então, já é um norte, Já é o norte, entendeu? e isso vai desenvolver cada vez mais, né, Sim, aqui dentro, assim, sim. espero. Você falou bastante de IoT, então, IoT, Uhum. o que é? Cara, Internet of Things, internet das coisas, né? Tudo. Hoje, a internet das coisas é um campo muito visado, porque trabalha sobre essa conexão de dispositivos com a internet, aonde a internet proporciona aqui para o usuário a gestão desse dispositivo. Hum, Então, a gente vê várias empresas, né, aí investindo em smart home, por exemplo, a própria Intelbras, a Positivo, posso falar as marcas, né? pode falar tudo. Intelbras, Positivo, cara, são empresas assim, que estão colocando ali
Tomada inteligente, uma lâmpada inteligente e tudo mais. E aí, isso tudo, né, o Smart Home é tudo feito dentro de um aplicativo, que é aquilo ali se torna uma plataforma IoT para operar aqueles dispositivos. Uhum. E aí, o usuário final consegue fazer a gestão daqueles dispositivos pela internet. Isso é o conceito, né, como que funciona o fluxo. E aí, uma das que eu vejo, né, para o campo de visão, para startups, inclusive. Uma dica, não é dica, mas, poxa, oportunidade que eu acho super legal. E se eu tivesse condições, eu faria. As startups podem surfar esse hype do IoT com essas ideias de conectar empresas diferentes dentro de uma plataforma única. Como assim? Vamos supor. Eu tô falando, né? Eu tô jogando aqui um pensamento. Cara, a gente tem hoje várias empresas, né? Vamos supor, Intelbras, Positivo, sei lá, Exatron e por aí vai. E elas têm equipamentos diferentes. Se você for fazer o download desses apps para fazer gestão desses dispositivos, você vai ter que baixar um app de cada empresa. Tem startup por aí que eu já conheço, já vi fazendo, que tá fazendo uma plataforma IoT que engloba todos esses dispositivos. E aí facilita a usabilidade. Aí gera um app. E dentro desse um aplicativo, você faz toda a gestão desses dispositivos. E aí, gente, isso não é só o Smart Home, tá? Vamos pensar, cara, futuro. Smart Cities, que tá super em alta, cidades inteligentes. E pegar o contrato com o governo é ótimo. Né? O agronegócio. Poxa, quantas startups estão investindo aí no IoT pro agronegócio? Sabe? Gestão de energia. As pessoas Apolos, né? Apolos é gestão de eficiência energética para câmara fria, né? Isso, conheci eles lá no Innova Summit. E é isso, entende? É usar o IoT para, assim, usar a tecnologia de IoT para fazer todas as coisas se conectarem para gerar uma autonomia maior do usuário pela internet. Internet das coisas. Você se conecta com todas as coisas e faz a gestão ali daquelas coisas pelo seu dispositivo. É muito legal. Esse da Polos mesmo, que é do Guerra, o Guerra ganhou como Founder of the Year lá na Europa. Tipo, um prêmio muito requisitado. E é exatamente a IoT, que é a câmara fria, que a pessoa tem ali um estoque dela, então às vezes tem 500 mil lá dentro. E legal, né? De repente caiu a energia, como é que o cara vai saber? Aí a IoT vai lá, avisa, ó, caiu aqui, aciona toda a equipe técnica. No caso deles lá, eles acionam 4 pessoas no mínimo, obrigatoriamente. Ele me contou até uma história de um restaurante aqui em Brasília, eu acho que é o Rico Burger. Sabe qual que é? Aí o Rico Burger... eu não sei se eu podia falar. Mas é isso. Tem um restaurante. Tem um restaurante aqui que no final de semana, quando não tinha ninguém lá, numa hora da noite, da madrugada, não tinha ninguém, caiu a energia do espaço, parou de funcionar, acionou todo mundo e o último é ele, o dono da empresa, né, da Polos, que é o Guerra. E aí, na hora que acionou ele viu, ele ligou para as pessoas, aí o dono do estabelecimento tava viajando, o técnico tava fora, ele mesmo foi lá, ligou, salvou o cara ia tomar um prejuízo de 300 mil, resolveu, não sei. Como, né, a gente vai evitar esses desperdícios desnecessários, essas falhas assim, né? Aí, ó, um case, né? Aí, o que eu faço de avaliação? É o dispositivo dele, como que tá o hardware dele, como que ele pode fazer isso para vender em grande escala, a um baixo custo, né? Quais que estão sendo os componentes ali envolvidos e tudo mais. Isso já é um insight que a gente pode conversar para trocar ideia com ele, se ele precisar, claro. Mas assim, é uma coisa que a gente consegue fazer, uma coisa que a gente consegue orientar, a gente consegue dar consultoria e tudo mais. E claro, também, essa parte da gestão, né? Porque é uma startup, então, esse processo que a gente... essa trilha, perfeito. Essa é a trilha que a gente gosta de fazer parte, né? Estar junto com a startup. E o ecossistema de startup precisa. Precisa. Tá precisando muito. A IoT antes estava num hype muito grande, e aí deu uma caidona, assim, um tempo ficou meio que... Ninguém mais falava de IoT, só os PhDs, assim... E aí, agora eu tô sentindo voltando cada vez mais. Eu vi até a Apple agora começando a falar porque a IA vai fazer uma conexão de IoT gigante, né? De, tipo...
tudo vai acontecer com IA e IoT. Dá pra juntar os dois, né? Dependendo do negócio, do que for, dá pra juntar os dois, porque eu gosto de falar que o IoT é o processo de integração, né, entre um dispositivo inteligente e uma plataforma de software. E dentro dessa gestão a gente pode aplicar uma IA, né, para tomar essas decisões, gerar Ela vai ações. interpretar a situação Perfeito. e vai utilizar do IoT. Perfeito. Vamos supor, colocar uma situação bem hipotética. Eu tenho lá acho legal falar essas situações hipotéticas. Eu tenho lá, por exemplo, um tambor de esgoto e um tambor de água limpa. Eu vou colocar um sensor IoT lá, para quando o nível de água chegar num determinado local, me apitar lá para minha plataforma. E aí eu posso aplicar um código de IA, né? Vai ter um triggerzinho que vai... Eu gero um robozinho, né, com o IA, que vai fazer a análise desse nível e vai fazer uma análise e gerar uma decisão. Então, dá pra juntar as duas coisas, né? Talvez essa queda aí da fala sobre... Sobre essa queda que você falou do IoT, a ascensão do IoT, é porque a ascensão da IA tomou muito forma, né? Tomou muito à frente. Mas eu ainda acho que tudo se relaciona. Tudo se relaciona. Eles precisam dar junto. Tem aquele gráfico de tecnologia, eu esqueci qual é o nome do gráfico. Tem várias... Que a tecnologia ela tem um caminho que ela... Assim, ela começam a falar sobre ela, daqui a pouco ela hypa, aí... vira um buzz, assim, acima da expectativa, aí ela cai, porque não atende aquela expectativa, e aí depois ela volta e entra num platô subindo, de tipo, pô, é real, mas não é toda aquela história doida que imaginavam antes, né? Então, eu fico pensando... E dizem que o momento que a tecnologia é aderida pelo mercado é pós-hype e pós-queda. Então, me parece que a próxima bola da vez... junto com o IA é a IoT, assim, é uma das, assim, não é uma fala minha, é o que tá nesse gráfico, sabe, de que a IoT tá chegando no mercado mesmo, agora, assim, para ficar de vez, se já não tava antes. Não, tá legal essa análise, eu acho que tem os seus momentos de altos e baixos, e eu acho que as startups também estão atentas a isso, porque quando você tem uma queda daquela difusão da tecnologia, talvez seu momento de inovar seja esse. Já parou pra pensar nisso? Pode ser. Tipo assim, se eu tô vendo que as empresas não estão... Aí, ó, o Igor trouxe aí pra que gente. legal. Aí, ó, é o Hype Cycle of Technology. Legal. Ó, esse segundo aqui, ô Igor, que ele vai ter aqui alguns nomes aí, é isso. Ele aqui tá muito pequeno, né, a imagem, mas vamos ver se ele abre. Aí ele fala de várias... Ó, isso era de 2022, né? Vamos ver como é que... A gente tá em 2024, ó. Isso, perfeito. Que legal. Então, é isso. Ele vem aqui, né? Assim, ó, do lugar de estudo, de pesquisa, que é o que tem que fazer, estudo e pesquisa. Aí ele sobe pro hypezão ali, onde todo mundo tá assim, caraca, isso vai revolucionar o mundo. E aí depois cai no Vale da Desilusão, né? Que é tipo, pô... Não funciona tão bem quanto. Achei legal esse nome, é platô de produtividade, né? Porque aí depois entra no mercado. Exatamente, legal. Não, então, esse próprio gráfico aí, a gente já tira como base aonde que eu acho que as startups podem gerar insights ou terem um feeling de investir. Porque, beleza, se você tá fazendo uma coisa que todo mundo tá fazendo, qual que vai ser o seu diferencial? Tem que estar na tecnologia, entendeu? Ou então eu vou focar aqui numa coisa que ninguém está dando atenção, que seja realmente um pico de inovação muito disruptivo daquilo que está em ascensão, e vou lançar isso no mercado, vou atrair os olhares para quem não está olhando para nada. Porque, igual quando a gente está falando, cara, IA, todo mundo está falando de IA. Eu já fui no último mês em, sei lá, uns 10 eventos de IA. Tá tendo pra todo lado. Tá tendo pra tudo quanto é lado. E às vezes é a mesma pauta, sabe? Tipo assim... Não tá trazendo novidade, às vezes, né? Já tá... Beleza, pro mundo isso é muito importante, mas... E aí? A gente vai ficar falando só disso, de IA? Não, e as outras tecnologias? Cara, uma coisa que me deixa muito meio bugada, assim, da cabeça... Como que ninguém tá falando de blockchain, sabe? Tá muito... Deu uma queda. São poucas startups que eu tô vendo de blockchain. E eu
conheço muita gente boa de blockchain, conheço muita, assim, a galera que tá investindo mesmo, pesado, porque sabe que tem visão de futuro, sabe que tem, assim, negócios promissores, que o blockchain faz a seguridade daquele negócio, sabe? E eu tô vendo poucas startups se movimentando. Por isso que quando aparece uma ou outra, eu deixo o radar ligado e falo, poxa, eu quero ficar perto dessa galera. Talvez seja essa galera que vai revolucionar mesmo, né? Porque se você trabalhar no hype, você tá meio modinha ali, né? E aí, se você tá na modinha, daqui a pouco o negócio não é mais moda, você vai largar? E geralmente larga, né? Isso. Aí, quando quebra, tem aquela questão lá, pico de expectativas infladas. Infla tanto que aí, quando você quebra... Não, aí só tô dando de exemplo, tá? Aí cai no vale da desilusão. Aí a pessoa, poxa, eu não vou mexer mais com a minha startup. E aí, às vezes, esquece que um negócio pode ser modificado. Tem tanto esse negócio de moda que eu lembro quando eu comecei com a minha startup, era assim, tá, você vai fazer o quê? Aí, na época, a moda era marketplace. Então, toda startup era marketplace. Aí, depois passou, virou SaaS. Aí, toda startup era SaaS. Então, tem umas modas assim que entra, e eu entrei nessa do SaaS, mas não pela moda, mas porque eu acreditava que era o caminho, mas podia ter entrado no inteligência artificial. Né? Que agora toda startup é inteligência artificial, chove dinheiro para isso, mas, tipo, será que isso realmente resolve uma dor, resolve um problema importante para gerar receita, né? Não só a tecnologia pela tecnologia. Se não resolve uma dor relevante, né? Para que ela não vai sobreviver ao vale da desilusão, né? Que aparece ali. Isso é verdade. Quando a gente vê muito, até essa captação de recurso público, né? Quando a gente vê uma quantidade de recurso muito destinada a uma determinada tecnologia, quem está analisando o mercado de forma contrária, para ir na contramão e tentar puxar a inovação, acaba ficando desfalcado aí. Fica desfavorecido, né? Desfavorecido. Porque, por exemplo, igual você falou, se você estiver investindo em inteligência artificial, igual todo mundo está investindo em inteligência artificial, e se você tiver um insight para colocar um IoT? Entende? Então, como é que você vai ter grana para isso? Como é que você vai puxar recurso? Se não tiver isso incluído dentro de um edital, não vai puxar, porque as pessoas estão no hype, né? É por isso que eu falo, cara, a pesquisa de mercado, a pesquisa da concorrência, o benchmarking, a análise de tudo tem que ser feito, principalmente dos concorrentes, tem que ser feito antes de você dar um jump na sua startup, entendeu? Antes de você é relevante o suficiente, porque se você vai resolver com o IA ou uma planilha de Excel, não importa. Se você resolver o problema e for uma dor relevante, você vai ganhar dinheiro. Né? Então, tem que ser barato. Porque ninguém tá querendo pagar muito por ideias boas. As pessoas estão querendo pagar pouco por ideias boas. A gente fala aqui que ideia não vale nada. Pois é, porque a sua ideia vai ter alguém pensando nela também, entendeu? E aí você tá querendo cobrar uma coisa, mas ali a outra pessoa vai cobrar muito mais baixo. Tá? É melhor você resolver um problema do que você ter uma ideia. Qual é o problema que você resolve que as pessoas vão pagar para você resolver aquilo? É exatamente isso. É igual, cara, eu aqui sou um exemplo. Eu trabalho sob demanda. Hoje, eu consigo resolver o problema de uma startup, de uma empresa, se a demanda chegar para mim. Eu não posso também criar um setor novo, vamos falar assim, uma engenharia de vendas, para ficar pensando em coisas novas sem a empresa me apresentar um problema. Senão você não tá trabalhando sob demanda. Gabriela, a minha missão dentro do HBR é entender o problema das pessoas. E aí fazer um levantamento de solução, sabe? Propor uma solução baseada no escopo tecnológico e é isso. Seja isso para uma startup ou para uma empresa já... Vocês são uma startup, então, praticamente, né? A mentalidade é de startup. Não, a gente tem várias startups, assim, nossos parceiros, a gente tem essa vivência. Na verdade, a diretoria, né, o grupo já tiveram várias startups, já venderam muitas startups, então, assim, é uma galera muito bem qualificada, né, eu tenho que admitir. Assim, são pessoas muito bem preparadas e que já entendem o mercado. Então, pra gente estar se inovando como uma ICT de referência, a gente tem que ter essa bagagem. Então, assim, quem tá hoje lá em cima já passou por esse caminho de startups. Então, a incubação aqui é um bracinho que a gente tem para dar um suporte mesmo. Eu acho super legal o nome Jump Start, porque você precisa dar um pulo, assim, tem que elevar seu nível, entendeu? E é o que a incubação faz, né? Ela vai pegar você que tá ali se arrastando, porque esse início, ele é cruel, não sabe nem para onde, no início eu não sabia nem onde errar. Assim, como é que eu erro? Eu não sei errar, e aí é complicado, faltava orientação. Foi quando eu conheci o Henrique da Coty. E o cara, assim, pra mim ele é uma máquina, meu grande mentor. E ele falou assim, você quer saber como que é de verdade? Então vem aqui.
E aí ele começou a me passar meta e eu correndo Você atrás foi. das metas, que é um programa de incubação, é o que vai fazer, É o né? que a gente faz lá. A gente É. dá o caminho das pedras, assim, a gente faz as assessorias, mas a ideia é fazer com que o startupeiro comece a andar com as próprias pernas, Uhum. sabe? Saia do lugar, né? Isso, a ideia é assim, a gente tá aqui, mas não queira precisar da gente, Uhum. entende? Mas vai precisar. É, claro, É não, a gente isso. tá lá pra dar todo o apoio, tá? Mas quanto mais a pessoa conseguir se desenrolar, se Uhum. desenvolver, melhor pra ela e melhor pra gente, É. sabe? No caso lá, eu sinto que eu aprendi com o programa de aceleração, Você foi direto pra aceleração? eu fui direto para aceleração. Ah, tá. Eu aprendi que no programa de aceleração, eu conseguia desenvolver em um mês o que eu desenvolvi em um ano. Que legal. Sabe assim, então dá velocidade de desenvolvimento, de entrega. Então, Uhum. esses programas de incubação e aceleração, eu passei por alguns, mas eu acho muito fera porque todos eles têm essa pegada de tipo assim, beleza, qual que é a próxima meta, aonde você vai chegar e aprender a fazer sprint, a fazer É, isso é muito algumas legal. técnicas Uhum. que nesse lugar as pessoas respiram, né? Uhum. E eu lembro também que aconteciam rodas de entrega de resultado. E eram todos startupeiros na mesma fase que eu, né? Que era tipo uma fase bem inicial. E você não fez aquela semana, vamos supor que eu não fiz aquela semana. Aí todo mundo fala os resultados. Aí eu não tenho resultado. Eu falo, ah, não, eu não tenho resultado. Tipo, dá uma vergonha de, pô, tá todo mundo correndo atrás, você não tá? É, dá Então uma é bom. sensação assim ruim, E né? aí você se sente assim, cara, não, eu também sou esse empresário, eu também vou atrás. E aí Uhum. você começa a ir pra entregar, pra No até se mesmo sentir patamar. pertencente, É, daquela galera. se É sentir incluído, aquele né? negócio das 5 pessoas que a gente anda, é a É, isso é média das verdade. 5 pessoas que a gente anda. Verdade. Então tem que andar Cara, mesmo isso no meio. acontece muito, viu? Isso acontece muito. Hum, Eu reconheço e confesso que a pegada da incubação, ela é bem mais ali pra concepção, pra uhum. ideia, idealização, desenho do negócio e tudo mais. Bem Mas early, né? bem cru. Mas, assim, chega muitas ideias que também já vão pra parte da aceleração. Olha aí, que E maneiro. assim, se a gente não tem aceleração hoje, tal, a gente tem boas empresas, parceiros Uhum, pra indicar pra isso. Porque a nossa ideia é ver, cara, startups lanchar, né? uhum, Então, isso acontece muito, tá? Às uhum. vezes, as pessoas já ingressam nesse hall, nesse ecossistema de startup, já indo pra uma aceleração. Aham. E E eu podia acho passar por uma fantástico, incubação inclusive. também, Acho né? muito legal. É. Se Então, você pular essa etapa da incubação direto pra aceleração, pô, melhor ainda. É, assim, eu acabei fazendo a incubação depois em outros programas, porque é necessário. Não, É necessário, é. a pessoa tem que passar. Se eu vou criar hardware, eu tenho que ir para a É. incubação de Não, com vocês. certeza, com Sabe? certeza. Isso, Tipo, porque se isso eu for para um programa de aceleração, eu vou aprender outras coisas. Sim, isso é verdade. Você precisa, primeiramente, trazendo mesmo para o nosso lado aqui de hardware, você precisa ter uma boa definição do seu produto. Uhum, Depois que aquilo ali estiver pronto, aí a sua pegada é a gestão. Sua uhum, pegada é o mercado, a sua pegada é, assim, puxar grana e tudo mais. uhum, Então, tá certinho. Sua linha de raciocínio eu preciso ter uma definição do meu produto. uhum. Tratando-se de hardware, a incubação, ela é necessária. É ótimo. Tá? Pô, muito massa. Uhum. Deixa eu ir para a próxima pergunta aqui, que a gente tem várias, então Internet das Coisas, aplicações como funciona já foi. Futuro e tendências da IoT, Internet das Coisas. Cara, automação, né? Automação. Automação. Uhum, Automação industrial, automação para a parte do usuário mesmo, da experiência do usuário. uhum, Eu acho que assim, o IoT, ele dá uma flexibilidade, uma autonomia, um controle e se juntar ali com outras coisinhas te dá uns insights para tomada de decisão. uhum. Então eu acho Se fizer que um analytics ali. com certeza. Eu sou muito do BI, Aham. saca? Nossa, assim, o mestrado em ciência da informação, na verdade, me deu isso. Quando eu Uhum, tava falando pra você, que antes da gente conversar, inclusive, que eu tive um insight lá no trabalho pra eu entrar no mestrado, o uhum. Buiati, que você conhece ele, Aham, ele trabalha claro. comigo, né? Ele doutor em inteligência artificial e tal, Universidade de Barcelona e tal. Falou assim: você fechou esse projeto aqui, né? E aí, o que você acha desse projeto? Aí eu tô entrando aqui, desculpa, eu tô puxando outros assuntos, mas só pra você entender. Não, por favor. Ele falou assim, cara, eu gostei desse projeto, Fábio, eu quero entender um pouco mais. Ele, cara, isso aqui é assim, assim, assado. Aí ele pegou e jogou um livro, assim, pô, lê esse livro. Data Science para Negócios. Foi o livro mais Aham. vendido no Brasil em 2021 e eu fui ler ele em 2022. Caramba.
Aí eu, caramba, como que estudar ciência de dados, puxar ali para uma arquitetura da informação, incorporar ali um BI, me gera insights. Total. E aí, tendo resposta de números, tendo resposta de dados, você tá pronto para colocar dentro do que você quiser, de um Total. blockchain, de uma inteligência artificial. Tendo os números nas suas mãos, você Aham. coloca ali um IoT, Aham. sabe? Então, assim, as coisas se conectam. E aí, quando eu entrei, já até fechando minha fala que eu comecei no início, quando eu entrei nesse universo da ciência da informação, eu me deparei com várias tecnologias que podem ser incorporadas da maneira como a gente disponibiliza essa informação. O que que é informação? Não é só passar aqui um dado ou um número, mas essa informação pode ser acoplada a um hardware, essa informação pode estar muito bem estruturada dentro de um software, essa informação pode gerar insights para uma pessoa criar uma startup. Uhum. Essa informação vai gerar os dados para aquela startup. Então, assim, tudo se conecta. É muito engraçado. Então, eu inclusive comecei falando, né? Minha vida acadêmica e minha vida pessoal andaram tão juntos que no final todo mundo deu as mãos, assim, vamos andar de mãozinhas Foi dadas. feito pra isso. Então, assim, eu acho que o futuro voltando para sua Aham. pergunta, a IoT tem tudo para gerar automação de qualidade e Uhum. mais poder ao usuário. Na verdade, meio que tem a ver com o que eu já falei antes, né? Eu tô Aham. meio que repetindo assim, Não, não tá mas não. a automação é Uhum. isso, sabe? É a gente ter. E outra, gerar uma maior qualidade de vida Uhum. ao usuário, seja nos negócios ou seja na vida pessoal mesmo. O IoT vai trazer Qualidade de vida. qualidade de vida. Ó, vamos usar um exemplo besta, que pra mim é besta, mas pra quem não é do meio acha super extraordinário, né? Tipo assim, Aham. cara, Alexa. Aham. É uma coisa que tá ajudando tanto as pessoas, né? A vida das pessoas. Eu acho tão bonitinho um idoso interagindo ali. Alexa, qual é o horário? Alexa, qual a previsão do tempo? Isso aqui. E vai Ali, melhorar muito é ainda, né? isso que eu ia falar. Ali tá num patamar muito básico, ainda. Mas vamos pensar lá no futuro. Tipo assim, o IoT tem um poder surreal de que vai trazer ações a partir de uma Alexa da vida pra gerenciar dispositivos, pra gerenciar. Cara, eu já vi gente. Startup, pronto, vamos falar de startup. Eu já vi startup que tá usando o IoT no meio automotivo pra ligar e desligar veículo com chip na mão. Aham. Aqui no Distrito Federal. Eu não posso entrar mais em detalhes, Eu mas acho que eu assim, sei qual que é. poxa, é mó legal. Então, tipo assim, parece coisa de outro Pra mundo. segurança, né? Até pode, É, assim, sei lá, foi sequestrado o carro pois e tá é. lá sua mulher. Aí você chega e desliga o carro. Pois, não, Pô, isso não ia tô ser brincando, sem incrível. sacanagem. O menino colocou o chip dele bem aqui, ó. É Na mesmo, na mão, na mão. mão. E ele apertava aqui em cima Cara, da que mão, o carro dele doideira isso. ligava. E aí eu ficava, gente, meu Deus, qual é? Aonde que a gente vai chegar assim, sabe? Então, assim, A simbiose do homem com a máquina aí. pois é, dá medo, né? Mas assim, pra você ver um exemplo besta, tal como a Alexa, que é extremamente comercial, pra um exemplo complexo que uma startup aqui do interior de Brasília conseguiu fazer. Mas eu tô dando esses exemplos que são realidades muito diferentes pra você ver até que ponto a inovação vai, Uhum. entende? Então, por exemplo, Isso Quando vai eu- entrar na agricultura, isso vai entrar com certeza. em todas as áreas, certeza. entretenimento. Então, voltando para a pergunta, a IoT, o futuro do IoT está na automação e na autonomia do usuário, na Incrível. gestão e no controle do usuário. Muito massa. É Pô, a minha muito visão, massa. é a minha visão, tá? Entrei nessa, comprei essa também, gostei. Legal, né? É É muito legal legal essa. viajar sobre isso. É porque, assim, o primeiro passo é esse, a gente idealizar com o que a gente tem aqui, né? Você falou um pouco dos dados, você estava falando dos dados antes, e uma das coisas que eu mais assisti entre empresários, Uhum. quando eles não têm um nível de, diria, senioridade para inovação, sabe? Fica muito no feeling, sabe? De tipo assim, não é isso porque eu que sei, porque eu sou o cara do mercado. E muitas vezes o cara já vem acertando tanto que ele realmente sabe aquilo, só que chega uma hora que ele vai tomar uma queda, porque ele tá achando que ele sabe uma coisa que ele não sabe. E aí as discussões dos sócios ficam assim, é porque eu quero fazer isso, outro, não, eu que quero fazer isso. E aí a discussão vira de ego, de qual é o caminho que vai seguir. Isso é verdade. Lá vocês também veem isso acontecer. Então chega o dado, se a empresa for orientada a dado, ela é data-driven, ela tipo...
Exato. Pronto, acabou. Não é o que eu acho ou o que você acha, é o que o dado tá dizendo. Cara, isso e eu aprendi na prática, viu? Ah. Eu queria poder entrar em muitos detalhes, mas assim, eu aprendi na prática o que é a gente não viver só de feeling e a Uhum. gente começar a viver de dados, sabe? Sim. Porque assim, ainda mais quando eu entrei nesse universo da ciência da informação. Porque às vezes, vamos falar assim do mundo corporativo, né? Às vezes quando a gente tá ali na nossa rotina, no nosso trabalho, fazendo a nossa prospecção de futuro, né? De como o nosso negócio vai deslanchar, se desenvolver e tudo mais, a gente tá muito apegado ao feeling e à filosofia de gestão. Uhum. E aí, uma das coisas que a ciência de dados vem é pra, tipo assim, pegar todo mundo numa mesa, se reunir e colocar um papel aqui. Falar, "Ó, esses são os dados." Uhum. Então, tipo assim, quando eu vejo que hoje nós temos que ter uma dependência de dados, é porque os nossos insights precisam ter uma maior qualidade. Uhum. E a nossa tomada de decisão precisa ser um pouco mais assertiva. Basada, né? Basada. É. Então, assim, já pensou se eu fosse fazer um projeto de pesquisa de arquitetura da informação e BI e colocar o meu feeling? Trabalhando, por exemplo, dados abertos governamentais. Eu acho isso. Putz. Não posso, Mesmo não que posso, você não posso. acerte, não vai ser uma coisa que a pessoa vai conseguir se relacionar, porque ela não vai entender o caminho que você chegou Pois até é, ali. então hoje pra você ter um negócio, uma startup, cara, quanto que eu tenho que vender? Quanto que eu tenho que investir em marketing? Quanto que eu tenho que pagar de folha? Até quanto eu posso ir? Quem vai te gerar isso são os dados. Uhum. Entendeu? Não dá pra você também ir no achismo pra tudo. E eu já sofri isso na pele, porque, por exemplo, eu estou no comercial. Aham. Né? Eu participo do levantamento das demandas, faço a precificação. Aham. E aí, quando eu me deparo ali com os custos, né? Que a gente tem uma série de coisinhas a seguir, rubricas e afins. Quando eu me deparo ali com os custos, tem coisa que o meu feeling fala aqui, meu anjinho feeling Uhum. fala, e aqui os dados falam, pô, você tem que ir outro. Mas aí eu tenho que tomar essa decisão de onde ir, entende? Porque tudo tá muito atrelado ao budget, tudo tá muito atrelado à capacidade de investimento da empresa, à minha equipe que tá disponível e tudo mais. Então, tudo isso se relaciona. E quando eu falo que a gente é muito mais assertivo e a gente é muito mais feliz quando a gente vive de dados, é porque os dados não mentem. Os números não erram. A matemática, eu sou muito inimiga da matemática, mas assim, ela não erra, cara. Não tem como Aham. fugir, entende? Então, Não, muito legal isso. E evita o desgaste também de sócio ali dentro, porque com fica certeza. um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Aí daqui a pouco um fala alguma coisa pessoal, aí o outro fica puto, e aí briga. Não, mas eu quero que seja feito assim porque eu vim do mercado. Não, mas eu quero que seja assim porque eu vim do governo. E aí? Não, E mas o que aí? isso tem a ver? Né? Não É faz nenhum complicado, sentido. é complicado. Aí o outro fala, mas os dados dizem isso. Vocês falam, não, cala a boca, É. vamos falar É sobre. por isso que eu gosto do comercial. A minha cabeça é vender. Eu não tô nem aí o que seja. Eu quero vender, eu quero tentar fazer isso, encaixar esse valor, esse orçamento e tal. Eu sou feliz no comercial, eu acho massa. Me divirto. E eu faço consultoria também para grandes corporações. E quando eu entro no time, eu não entro lá em cima. Eu entro para fazer a mudança em quem está na linha de frente Legal, com o cliente. legal. Só que, geralmente, essas pessoas que estão na linha de frente com o cliente, elas são limitadas pelos seus gestores. O gestor tem um feeling e ele quer que, que aquele time faça o que ele tem de feeling. E aí, quem está no time ali dentro e coordenando o time, não quer fazer o feeling dele, quer fazer Aí o que fica eles, uma briga. o feeling deles. Aí vira uma briga de ego de novo. E aí, quase sempre, o meu trabalho é falar assim, ó, vamos fazer o seguinte, em vez de você falar do seu feeling, vamos transformar tudo isso aqui em dados. E aí, quando você for conversar com o teu gestor, você não fala o que você acha. Você fala, olha só o que os números estão falando. É, exatamente. Então, você saiu da pessoalidade. Você tá falando assim, ó, isso aqui são os números, então vamos falar o que os números querem. É. Então, ele ajuda não só entre sócios, mas até para você convencer o teu chefe para ir para um lado ou para outro. certeza. Talvez ser um investidor, né? Falar para o teu investidor, ó, os números estão falando isso, acho que está na hora de investir mais. E o cara pode aportar mais dinheiro, talvez. É isso. Cara, eu também tive que estudar uma pancada pra chegar nisso, nessa dependência dos números. Pô, eu fiz tanto curso BI. Cara, nossa, eu corri uma vida até lógica de programação, Python e tal, pra SQL, tudo que você imaginar. Eu me envolvi um pouco nisso.
para eu gerar números para me transformar em insights de tomada de decisão. Não para mim, mas para quem tá acima de mim, entende? Então, Uma assim, ferramenta, né, pra você chegar. tem que ser analisado os dados e os números, né? Para ver se condiz com a nossa realidade. Você fez aí, você falou já tudo, na verdade. Falou bonito, inclusive. Ah, obrigado. Falou muito bem, é isso. É isso, beleza. Vamos para a próxima aqui, então. O que é ciência de dados? Como aplicar no seu negócio? Acho que a gente falou isso agora, né? Já Acabamos foi. de fazer um resumão A sobre gente isso. está antecipando nossas perguntas aqui. Tá, essa agora vai ser boa. Temos que ter medo dos robôs. Vou começar de novo. Temos que ter medo dos robôs humanoides e da IA. E Essa aí, é pesada. essa é pesada. E é legal, E né? especulativa. Estamos aqui, ó. Agora estamos no ambiente de especulação, tá? Então a gente tá livre para falar Pura o que a gente quiser. filosofia, né? Pura A gente vai se filosofia. abster da nossa vida ali. Estamos usando o ambiente de startup pra gente poder errar. Tá? Então a gente pode errar aqui. Legal. Cara, ninguém pode te responder essa pergunta de forma positiva ou negativa. Uma coisa que eu aprendi na vida é tudo depende do contexto. Por quê? A gente não pode botar a nossa mão no fogo, porque a tecnologia toma vertentes e braços muito grandes que fogem, às vezes, do nosso controle. Mas isso depende do contexto e das intenções para qual a gente vai programar ela para agir. Então, quando a gente fala, né, desse cenário assim, futurístico e tal, eu sou apaixonada na era cyberpunk e tal. Eu já zerei Detroit, o jogo do lado do PlayStation. Become Human, né? Muito bom. Tudo que você imaginar dessa pegada eu já estudei os robôs mecha, estudo os robôs da Tesla que os caras estão desenvolvendo lá e tal. Mas assim, Massa. eu E não que você posso. acha? Eu acho show de bola, mas eu tenho medo. Se eu falar pra você que eu não tenho. Ó, uma coisa besta. Sabe esses cachorros, assim? Os robôs, cachorros que a galera Estão tá usando, colocando? estão vendendo agora, são os primeiros, né? Bota em evento. Já tá mais comercial. Depois que a gente assiste aquele episódio lá do Black Mirror, né? Que é das baratas, pô, você fica morrendo de medo. Qual que é o das baratas? É o dos cachorros que são chamados de baratas, que eles têm tipo uma arma acoplada nas costas, que quando a polícia solta os cachorros, quem tá fora ali, eu não lembro se é mapeado Regime. como... eles são humanos fora ali de uma determinada localização, eles matam. Que doideira. E tipo assim... Eu vou dizer que isso não vai acontecer um dia? Pode acontecer, claro que pode. É perfeitamente possível. É perfeitamente possível porque eu já me envolvi, inclusive, numa demanda de um projeto que eu li um dia desses, que é fazer uma acoplação de sensores em cima das costinhas desses cachorros. Tipo uma mochilinha cheia de sensor para analisar nível de luminosidade, velocidade, umidade do ar, temperatura e tudo mais. Então, se o cara acopla um sensor... O cara, né? Se a pessoa acopla ali um sensor nas costas de um cachorro, o que vai impedir ele de futuramente acoplar uma arma e vender pra polícia? E ele, assim, essa arma não vai errar o tiro. Ué. Ele Então, vai ser mais assim, preciso que um policial 1000 vezes. Então, tipo assim, falando dos humanoides, uma das coisas que eu sei que vai acontecer, vai tirar, sim, emprego. Isso vai, A inevitavelmente. tecnologia sempre tira, né? Inevitavelmente. Só que geralmente ela gera mais emprego. Inevitavelmente vão acabar algumas profissões, isso é um fato e tal. Mas até que ponto que esses robôs humanoides, assim, vão trabalhar um dia, vai depender de quem for programar ela, sabe? A gente não consegue mensurar a força de um robô, assim. Quer dizer, eu Gabi, né? Com o meu pouco entendimento, que eu não sou dessa área e tal. Mas hoje eu não sei como que tá medindo, né? O nível de força, de precisão que uma máquina tá apertando ali na mão de um robô e tal. Então, às vezes, por exemplo... Uma falha pode... teve um cara lá na Tesla que se machucou. Uns robôs, eles estavam montando lá os veículos e tal, e aí o rapaz colocou o braço, e aí ele se machucou sem querer, porque ficou meio que preso, assim, deu uma falha, segurou, puxou, machucou. Mas, assim, vamos colocar numa situação hipotética, né? Você programou o robô inclusive, essa referência eu vou tirar de um seriado bem legal, chamado Os Contos do Loop, que é do Amazon Prime. Os Contos do Loop? Tá. Que é uma era tecnológica e tal, só que voltado para os anos 70, 80, por aí vai. Que massa, vou bem ver. Interessante. E aí, o robô lá, ele tá programado para pegar o seu sensor e puxar o lixo para incinerar. Se aquele robô tá programado para pegar uma grande quantidade de lixo ali, uma coisa sólida, qual é a força que ele tem, através de um sensor na mão de uma outra pessoa, de quebrar uma porta? Eu tô só fazendo essa analogia para você ver que... Ele vai ter a força para poder conseguir fazer, né? Essa medida de segurança que tem que ser avaliada, entendeu? Então, tá muito atrelado
a programação. Uhum. Eu sinceramente, fico muito feliz, muito orgulhosa de já estar fazendo parte dessa era que os robôs estão entrando aí no mercado e Aham. tal. Mas eu tenho muito medo. Eu Aham. tenho medo mesmo. Mas assim, é Eu também tenho medo. Assim, você trouxe aqui algumas coisas que eu acho interessante de não só ações pensadas para prejudicar alguém, mas às vezes as não pensadas podem machucar as pessoas. perfeito. São acidentes que vão acontecendo ali no caminho e vai ser inevitável. Quando eu falo que o contexto define tudo, é porque ele define mesmo. Uhum. Assim, você pode usar aquela tecnologia pro bem ou pro mal. Vai depender de quem tá lá operando, Uhum. entendeu? Agora, pode chegar num ponto que a própria tecnologia vai estar gerando tecnologia. Pensa um robô programando para tomar ações. Aí o bicho começa a pegar, né? Porque Uhum. você pode perder o controle. Quando eu falo assim, nós humanos podemos perder o controle dessa produção. Uhum. É bem legal falar sobre isso, mas é bem complexo também, porque eu posso estar falando besteira pra quem tá ouvindo ali, sabe? Tipo. Eu não acho que tá falando, não. Mas Eu tem tenho gente esse medo também. porque tem gente que discorda, porque confia muito no poder da tecnologia, porque sabe que quem tá operando é humano. Mas eu gosto de pensar sempre no futuro. Eu não confio porque eu acho que quem tá operando é humano. Exatamente, exatamente. Então, eu gosto de pensar muito no futuro. Um humano pode programar uma tecnologia para determinados fins, só que quem vai replicar aqueles fins é uma própria tecnologia. Então, aí o humano vai se abster daquilo. Uhum. Ué, é tipo um hacker. Um hacker gera um vírus de computador e aí infecta o seu. Tô dando um exemplo, Uhum. mas que é lógico. Infecta o seu computador, apaga tudo que você tem e tudo mais. Ninguém vai colocar a culpa no hacker, vai colocar a culpa no vírus. Aham. Entende? Sim. Eu fico pensando assim, vamos supor que muito na doido minha isso. casa eu tenho um robô humanoide desse para fazer as coisas de casa. Isso vai acontecer com certeza. O Elon Musk, Vai. inclusive, já anunciou Vai. que ele vai fazer não sei quantos bilhões de robô Uhum. para ajudar a gente em todos os tipos de tarefa, inclusive em casa. Uhum. Então, você vai ter em casa um robô que vai cozinhar, vai cortar grama, vai fazer as coisas que você precisa que ele faça. Aí vamos supor que você tem, sei lá, 3. E aí o teu vizinho tem 3. O teu vizinho lá na sua rua. Uhum. E aí daqui a pouco você se desentende com ele. E começa a virar uma treta. Que a gente vê essas confusões de rua. Uhum. Daqui a pouco o cara tá entrando na confusão com o outro, ele vai trazer os robôs dele, o outro vai trazer os robôs dele. Programa ali o robô pra proteger sua família, né? Aí, pô, bem como doido. que vira essa situação? Então, o robô não pode atacar o humano, beleza. Aí um cara, a não ser em situações de necessidade. Aí um cara começa a sair na mão com o outro. Como é que o robô vai se comportar? Ele vai proteger o dono dele? Ou não é dono dele? Como é que ele vai fazer isso? E eu tenho um medo maior, que eu quero saber da sua opinião sobre isso. A minha humilde opinião, porque isso é muito grande, cara. Eu me sinto tão. Pô, se a sua é humilde opinião, a minha não vale nada. Não, mas eu me sinto assim, tão Nutella pra falar disso. Não tô tirando, assim, meu pensamento crítico. Mas, assim, isso tem uma proporção tão grande dentro da humanidade que quem somos nós pra estar. Sabe? A gente tá no papel certo de discutir, trocar Eu acho que ideia. somos nós que temos que puxar essa pauta, Não, né? claro, mas a gente tá nesse momento de discutir, trocar ideia. Mas assim, a gente tá fazendo certo. Mas tô falando assim, né? Julgar não é legal, porque, né? Aqui não não quando dá. a gente começou o Lancei Essa, Uhum. a gente colocou 2 regras. A gente colocou 3, na verdade. Mas que as 2 primeiras são: aqui é um lugar sem julgamento e sem culpa. A gente Legal. não tá aqui pra isso. A gente não tá aqui pra julgar ninguém, pra culpar ninguém. Apesar que a gente fez uns experimentos pra usar isso como crescimento. Depois eu te conto como é que foi bem legal. Mas, então estamos falando sem compromisso aqui, Sim. mas puxando a pauta de que uma pessoa do Instituto, do HBR, né, de hardware, tem essa preocupação também. Não é uma coisa de tipo que algumas pessoas estão achando que é um sonho bizarro, não. É uma preocupação real. Sim. Né? E aí o que eu queria te perguntar é: você acha que, sei lá, vamos supor que o Elon Musk faz lá 1 bilhão de humanoides, aí ele vende pra gente e a gente começa a usar. Ele pode um dia apertar um botão e falar: beleza, escravizei todo mundo. Né? Tipo, que nem aconteceu com... É bem doido pensar nisso, né? Mas é possível, cara. É possível. Agora, por exemplo, tem que... É nesse acoplamento de tecnologia que as pessoas precisam... As pessoas não. Os governos e as leis e tal precisam fiscalizar. Por quê? Precisa ter um controle da empresa originária? Precisa, mas eles precisam ter outras empresas e órgãos fiscalizadores para fazer esse regramento. Por exemplo,
Obviamente, né? Vamos falar assim, bem claro. Obviamente, quem tá fazendo a gestão daqueles robôs tem tudo fechado. Uhum. O código extremamente fechado, guardado a 7 chaves e tudo mais. É uma coisa imutável, processamento, sabe? Tipo, é tudo muito ali próprio da, vamos chamar da Tecnologia Tesla. própria, né? Própria. Ninguém vai botar a mão, ninguém vai fazer a operação, ninguém consegue editar, ninguém Hum. consegue editar o código, ninguém consegue editar a programação e tudo mais. Se fica no controle de uma pessoa só, você tá dando poder demais àquilo, aquele agente, né? Que no caso é a empresa. Uhum. Agora, se você compartilha dessa gestão da tecnologia ou com outras empresas, ou com algumas reguladoras, né? Sei lá, Uhum. polícia, ou então exército. Se você Uhum. compartilha, né, aquela tecnologia ali entre outros agentes, você faz uma difusão da gestão. Hum. E aí, uma empresa originária não tem o controle absoluto daquela tecnologia. Ah, muito bom. Mas assim, eu tô pensando no. Não, mas parece ser esse o caminho mesmo, Porque, por exemplo, eu não vou. Se eu crio hoje um robô, que o robô vai ser cortador de grama. Aham. Se eu colocar só essa função para cortar a grama, ele vai fazer só o corte da grama. Mas se eu abrir um rol para outros programadores me ajudar a desenvolver esse robô para abastecer um carro de gasolina ou limpar um banheiro, Uhum. aí eu obrigatoriamente preciso abrir o meu código, abrir toda a minha estrutura tecnológica de processamento para incorporar essas funcionalidades. Uhum. Então eu já não me torno dono só, entende? Não sei se eu tô Sim, conseguindo sim. explicar, mas eu acho que Outras pessoas vão ajudar a desenvolver o software ali e... eu acho que não. Resumindo a pergunta, não pode mesmo. Eu acho que não se pode deixar o controle 100%, a autonomia da empresa originária. Seja a Tesla, seja a Apple, Uhum. seja quem for, a Microsoft, quem quer que seja. Uhum. O poder absoluto de uma gestão de um produto, não. Assim, para fins de relacionamento com os seres humanos, né? Tal como essas experiências do usuário, eu acho que não se pode ter total autonomia, não. Uhum. Mas é uma opinião bem minha, sabe? Aham. Não, mas faz sentido. Teve aquele caso do Cambridge Analytics que influenciou na eleição do Trump, do Bolsonaro, e que eles mostraram, né, que foi eleito por causa do Cambridge Analytics, não do Meta, mas o Cambridge Analytics manipulou a informação para que as pessoas utilizassem. Sim. E, assim, isso é um poder usado errado, né, da pessoa manipular o presidente de um país. Ah, isso é verdade. Aí, ó. É por isso que tem muita pauta. Cientistas criam um robô que executam tarefas domésticas. É isso. Cada vez mais vai estar entrando nisso, né? Pesquisa de Stanford. Pois é, eu fico super feliz e ao mesmo tempo bem receosa, né? Porque, beleza, quem tá fazendo a gestão desses robôs é a empresa ou você tá dando poder pro seu usuário fazer edição disso? Uhum. E outra, depende de como também é a programação, né? Por exemplo, tem alguns robozinhos desses que a gente faz a programação por voz. Tem robô que você precisa entrar lá no software, fazer pelo menos. Não precisa de código nem nada, não, mas você precisa colocar algumas diretrizes. Uhum. E tem robô que é 100% ainda na matriz, entende? Tá 100% ainda operado. Esse é o perigo, né? Eu não imagino um mundo com acesso 100% absoluto de uma empresa, não. Não acho que esse é o futuro, não. Uhum. Porque se for, é preocupante. É preocupante, Entende? É. Quando você estava falando daquela questão, né, da manipulação e tal, é por isso que precisa ter tecnologias de cibersegurança que sejam bem efetivas com o controle de dados. Aham. Essa é a coisa, Aham. entende? Tem que ter, cara, tem que ter um controle sobre os dados, tem que ter uma veracidade sobre os dados, tem que Uhum. ter uma qualidade e veracidade dentro da disponibilidade ou dentro da disponibilização da informação, Uhum. entendeu? Faz todo sentido. É assim que vai combater fake news, é Uhum. assim que vai combater corrupção, é assim que vai ser combatido várias coisas erradas, entende? E a criptografia que você estava falando antes, né? Blockchain e Do tal, blockchain, ela é uma das formas, né, de você garantir que aquilo fique veracidade, ali dentro com a veracidade, né? com certeza. Até dos robôs. Na Constituição do Brasil tem umas coisas, tem uma parte que são as cláusulas pétreas. Essas cláusulas pétreas, elas não podem mudar a não ser que a gente mude a Constituição. Sim, É tipo- todo um. Tipo assim, tem que ter uma revolução Uhum. para a gente poder apagar. Tem que ter uma nova Constituição. Então, elas são imutáveis, Uhum. né? E esses robôs humanoides, acho que precisam ter uma coisa assim imutável de
de valor, assim, ali dentro. Eu não sei se tem Pronto. como. Já é um outro insight que você trouxe aí, ó. Por exemplo, se talvez dentro de uma programação de um determinado robô tiver blockchain para assegurar quais serão as ações, Uhum, beleza? Aí a gente se sente um pouco mais seguro, porque a gente sabe que não vai sair daquela lógica ali, não vai uhum. sair daquelas ações ali. Agora, quando você Totalmente centraliza o poder em um determinado lugar, aí o bicho pega. Oh, mas você me trouxe um tema aí, olha Hum. só que interessante. A gente tá com tempo? Como é que Tá tá o com nosso... tempo, pô. Vamos falar aqui até a Nossa, gente já cansar. falta 10 para 5, né? Tá. Cara, ó, você me trouxe aí um tema bem legal sobre a veracidade dos dados. Eu já participei da produção de um artigo científico para utilização do blockchain nas urnas eletrônicas. Olha que interessante. Eu só vi um outro artigo acadêmico, assim, sobre. Na verdade, não sei se era artigo, era um projeto de pesquisa sobre isso. E assim, de uma forma bem superficial. Mas quando você pega pra estudar, você vê que é perfeitamente possível. Mas quem diz que vai pra frente um negócio desse? Caramba, mas ia ser muito bom. Né? Eu, Imagina. eu, eu entraria de cabeça num negócio desse, Aham. entende? Porque O assim. Brasil tinha que entrar de cabeça num Com negócio desse. certeza, mas quem diz que vai pra frente? Aí a sua briga é Ah, muito maior, é. sabe? Assim, não vamos entrar A nesse. gente a gente tem umas eleições que o pessoal discute da urna ou não, dela ser verdadeira ou não, mas os Estados Unidos é no papel, né? Tipo assim, Pois é. mais fraudulento que papel né, totalmente... Tudo tem sua brecha, né? A própria sobre... lei tem brechas. Aham. Agora, quando a gente propõe algo como blockchain dentro de uma urna Muito eletrônica, maneiro. poxa, você fica pensando, caramba, eu me sentiria mais segura, Aham. entende? Hoje eu não me sinto segura com as Aham. eleições. Total. Eu não Brasil, sinto. faz aí blockchain nas urnas eletrônicas. Poxa, mas assim, é uma tecnologia tão legal de se implementar, E ela sabe? já tá É aí há trabalhoso, algum tempo, trabalhoso. né? Hã? Já tá aí há algum tempo, já dá pra fazer. Com certeza. E assim, eu vejo que falta incentivo, porque as pessoas querem ter o controle absoluto de determinadas Uhum. tecnologias, de determinados fins, sabe? Mas quando você começa a dar sugestões, aí o bicho Uhum. pega, porque a sua briga não é só com a tecnologia, não é só com o negócio, não é só Entra com o na plano de política solução. aí, né? Entra em outras frentes, aí. Interesses e coisas que não são do... Mas fica aí um solto no ar. E se as urnas eletrônicas tivessem blockchain para assegurar as informações? Cara, essa ia ser maneiro. Nunca tinha pensado nesse. Eu vi que eles estão com Tem um aquele... vídeo muito bom no YouTube sobre isso, porque eu tive que ver Aham. o vídeo para começar a escrever, assim. Aham. Bem legal, bem legal. Dando essa sugestão em como funcionaria esse vídeo? É. Isso? Ele fala, é porque eu não vou lembrar, assim, os detalhes técnicos, assim, Hum. mas ele fala sobre a questão da distribuição das redes, Uhum. da implementação, e aí da quebra dos códigos, como que a informação no final seria feita. É porque a ideia é captar os votos em tempo real e colocar um blockchain na tramitação daquele dado. Caraca, imagina. Porque hoje a gente espera, né, o final para o envio de todos os dados, ou seja, computar todos os votos e tudo Uhum. mais. E por isso que a gente tem em tempo real as votações e os resultados delas. Mas a ideia do tempo real é assegurar a tramitação do dado, da urna até uma central de dados. Muito bom. É aí que blockchain entraria, entendeu? Sim. Mas fica aí o pensamento, né? Alguém pode fazer isso, né? Pode. Já tem gente mexendo. É pouco, mas eu acho também que a briga é mais lá em cima. Né? Se a pessoa quiser mexer com isso, ela pode entrar lá na incubação da Jump e poder começar a promover isso, não sei. Aí que é. É uma base tecnológica, né? Uma base tecnológica, né? Tá, vou fazer aqui a nossa última, e felizmente a próxima gravação já está aí na porta pra gente sair. Pô, eu gosto muito desse papo, velho. Tá bom, então agora bem da área mesmo. Como é o futuro do Brasil em hardware? Cara, a gente falou um pouco disso, né? Eu acho que a gente tem que se mover agora, aonde a gente tá vendo uma briga internacional, né, na fabricação de componentes, na disponibilização de componentes, a venda. E eu acho que a gente tem que se mexer agora, porque o futuro do Brasil tá em fazer isso que a gente tá fazendo. Tá em capacitar pessoas para desenvolver hardware. O que tem ainda é pouco, porque a gente não tem muitas pessoas para colocar a mão na massa nisso e para desenvolver. Então, o futuro tá em capacitação, produção e venda. Né? Vamos falar de venda, mas não no sentido venda ali, compra e venda. Não comercial mesmo. Mas vamos falar de venda, que é como que essa trajetória tem que ocorrer para a gente chegar num nível
de produção e compra independente do mercado exterior. Não sei se eu consegui explicar. Você entendeu? Sim, a gente tem Mas, tipo, uma demanda interna que a gente vai isso, produzir para... a nossa demanda é pouca. A nossa demanda é pouca. Interna, né? E a demanda externa é mais barata. Então, quando alguém quer fazer algo dentro do Brasil, recorre ao mercado externo porque sabe que o valor é mais em conta. Só que o que eu acho que precisa ter, que é o que a gente já tem, é uma boa capacitação e uma boa qualificação técnica para a gente entregar no mesmo patamar de qualidade. Porque a qualidade é o que vai diferenciar o futuro do Brasil, tá? Porque quando você compra, não tô desmerecendo, tá? Mas quando você compra algo da China... Muito mais barato. Muito mais barato, não tem como competir. Mas aquele ciclo de vida ali daquele produto, daquele componente, ele tá batendo com o que você quer desenvolver? O que mais eu já ouvi falar é o seguinte: Gabi, eu preciso vender o meu produto num custo mais baixo no mercado, ou chegar no mesmo preço do meu concorrente. Só que se eu fizer a compra desse componente aqui externo, meu produto vai ter 3 meses de vida. E eu preciso que ele tenha 1 ano. Tô dando um exemplo bem besta, assim, sabe? Eu tô usando uma linguagem figurada, não é um termo real. E o que a gente pensa é desenvolver tecnologia brasileira, com mão de obra qualificada brasileira, ou seja, produção mesmo, em território nacional, né? E a gente manter o padrão de qualidade. Então, o futuro do Brasil no hardware tá em tentar. Se a gente vai conseguir ou não, não sei. Mas é tentar acabar com a independência do mercado exterior. Pô, incrível. Muito bom. Me dá até esperança ouvir isso, sabia? Amém, né? Tipo, que Deus abençoe isso. Pô, que Deus abençoe. Porque a gente vai começar a ver, ó, e vamos falar de eletrônica, microeletrônica, chips, microchips e tal. Sabe por que lá fora isso é muito barato? Não é só barato, mas sabe por que isso é muito mais fácil de fazer em grande escala, em baixo custo? Porque você vê criança aprendendo a fazer isso na escola. É mesmo. Uai, vamos botar ali China, o pessoal em Taiwan e tal. O turno, ensino integral, vamos chamar. O ensino integral lá deles, o contraturno da aula é um curso técnico. Que maneiro. Então, assim, quando que a gente vai começar a fazer isso no Brasil, sabe? A gente tá com uma educação muito retrógrada Quando ainda. que a gente vai começar a ensinar isso nas escolas, fazer oficina e tal? O hardware, o nosso instituto já tá trabalhando, porque a gente já tá aí, se movimentando para capacitar a galera. Mas e aí, quando que o Brasil como um todo vai se mobilizar para trazer essa parte da engenharia eletrônica, engenharia mecatrônica, a produção de componentes, assim, aqui dentro, sabe? Quando que a gente vai incentivar esses jovens, adultos... Investir na base para o pessoal começar a se desenvolver e se ensinar, né? Então, assim, eu acho que o futuro tá na capacitação. Porque depois, o futuro 1, vamos chamar de futuro 1. O futuro 1 tá na capacitação. O futuro 2 tá na qualificação. E o futuro 3 é manter o padrão de qualidade e atingir o mesmo valor. O futuro 3 bem distante, né? Mas que vai chegar, se der tudo certo. O futuro 3 bem distante assim, igualar o valor do mercado internacional. A gente sabe que isso é praticamente impossível. Mas, cara, se a gente tiver demanda, se a gente tiver qualificação e a gente tiver pessoal, ué... Por que não? Por que não? Estão fazendo lá, por que a gente não pode fazer aqui? Claro. Cara, eu acho muito legal quando eu vejo, assim, escolas particulares, né? Com essas iniciativas. Eu acho... E não é barato, a gente sabe que não é barato capacitar, claro, né? Não é fácil capacitar essas pessoas. Por isso que o governo tá dando uns incentivos aí, em várias linhas sistemáticas e tal. Mas... Hoje em dia, quem é que tem a condição de colocar um filho numa oficinazinha de mecatrônica? É muito pessoas estão difícil. lutando pelo arroz com feijão, né? Imagina botar na oficina. Pois é. Então, assim, quem é um aluno de escola pública que já teve contato com Arduino na vida? É difícil? É difícil. Né? Então, assim, até mesmo hoje, nas residências que a gente vai propor, a gente vai dar uma plaquinha ali que já opera, já tem alguns sensores e tal, de graça, pro cara começar a estudar. Cara, não, gente, tá? Por favor, vai ter mulher também, espero que sim, né? Mas para as pessoas já começarem a entender ali como que funciona e conecta ali, poxa, tem toda uma programação, vou ter que mandar aquela plaquinha gerar. Então, assim, entende? Hoje, capacitar é caro. E a gente não vai chegar num futuro no futuro comercial, a gente não vai chegar num futuro de distribuição se a gente não tiver qualificação. Então, o futuro do Brasil o futuro do hardware no Brasil está na capacitação e na qualificação de mão de obra. É isso. Se eu puder resumir, tentar transformar esse acesso
a essas tecnologias de forma mais barata e menos burocrática. Porque já pensou se todo mundo que fosse mexer com hardware tivesse que passar no vestibular, ir lá para a universidade, ficar 4, 5 anos, 6 anos Já estudando? pensou se essa é a realidade de hoje? Então, assim, Essa é a realidade é de ter hoje, outras né? vias. É. É ter outras vias. Pô, mas que bom que vocês estão preocupados com isso, assim, Ah, me alivia um pouco uhum. ouvir você que é do Uhum. instituto, tô falando instituto toda hora, não é instituto. É É instituto, instituto? Ah, instituto então tá bom. Hardware BR. Então é instituto. Que HBR. é do Instituto Hardware Brasil, BR, Uhum. falando essas coisas, porque realmente a gente precisa e não pode ser só aquela educação, tem que passar na prova vestibular, não é possível, sabe? A Tem gente tem que outras mexer com isso vias. sempre, Tem desde outras vias. cedo. A informação hoje ela está muito mais acessível, né? O desenvolvimento está muito mais acessível, por que não? Uhum. Uma última pergunta, para se cadastrar lá no Jump, na incubadora de vocês, Hum. precisa ter algum nível de estudo? Tipo, tem que estar com faculdade, graduação? Tem que ter Tá, graduação, não, beleza. tá? E essa fala final aí que você puxou, se eu puder, assim, que é uma visão que eu tenho, tá? Tipo, pra Uhum, quando eu olho pra uma criança, duas coisas que eu acho que é o futuro pra já introduzir na cabeça de uma criança, se ela quiser, claro, né? Porque uhum, a criança tem poder de escolha. Programação, uhum. a lógica de programação, ensinar e a parte da mecatrônica. Porque dali, cara, vou te falar, eu já fiz alguns cursos aí. Quando fui pegar a Python 3.0 para fazer, no início do curso, o primeiro vídeo, assim, falava assim: capacitamos aluninhos do prezinho com aulas de mecatrônica. Que, O menino com 15 anos já estava comprado por uma startup desenvolvendo robôs. que irado. Irado, né? Aí, por exemplo, coloquei o meu filho de 10 anos para aprender ali uma programação, no code e tudo mais. Com 18, abri uma fábrica de software. Caraca, Então, você entende que tem coisas são que histórias que dão orgulho. são, é muito legal. Eu sou apaixonada por esse universo, assim, da Aham. tecnologia nesse sentido. Mas aí, claro, né, não são todas as crianças. Então, quando a gente vê que o Brasil ainda tá muito atrás nessa disponibilidade de capacitação, só tá ali as universidades e tudo mais, eu vejo que a gente ainda tem muito caminho pra correr, pra melhorar, sabe? É isso, amém. É. Pô, excelente. Muito, muito obrigado, Gabriela, mais uma vez. Obrigado ao Instituto HBR por ter disponibilizado você para vir aqui. Muito papo, Eu me autodisponibilizei. Eu falei, gente, vou ali porque eu preciso, é muito legal. Pô, obrigado então por ter vindo, obrigado pela conversa, gostei muito. Fico mais esperançoso. E vamos ver os próximos passos. Quero dizer assim, conte com a gente está aqui para fomentar o ecossistema. Legal. Então, o que precisar da Lancei também, conta com a gente que a gente está aqui para ajudar. Cara, obrigada, eu que agradeço. Foi super legal esse bate-papo. Acho que a gente foi muito além também, né, do nosso tema, mas isso é legal, é sempre legal pensar fora da caixinha. Acho que expande o horizonte, a gente cresce, a gente amadurece e tal. E é isso, obrigada pela oportunidade. Espero que tenha sido muito Foi ótimo, eu prazeroso adorei. pra você, porque foi muito prazeroso pra mim, Não, foi foi legal. ótimo. Eu adorei, eu gosto Que desse bom. papo também e a conversa aqui fluiu super bem. Que bom. E é isso. Obrigado, pessoal. Então, você que é do ecossistema de startup, quer começar a mexer com startup, ou já está mexendo, mexe com hardware, vai lá no site deles, hardwarebr.org.br. hardware.org.br. Manda ou pode mandar um e-mail, ou vai no Instagram, ou no LinkedIn. Manda um e-mail, fala com eles, tem espaço para incubação. É claro que tem um processo de avaliação, né? Então, manda lá, vai que você é selecionado. Então, vai ter uma ótima oportunidade de desenvolver. E se você também quer se conectar com o ecossistema de startup de Brasília, se conecta aqui com a gente da Lancei. Segue a gente no YouTube. Então, muita gente sabe que a gente está no Instagram, mas não sabe que a gente está no YouTube. Segue a gente no YouTube, lá tem conteúdos completíssimos. Tem muito mais conteúdo do que no Instagram, inclusive. Então, queremos ver você por lá, beleza? Obrigado. Obrigada, valeu Obrigado. demais. Valeu.